Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Boa noite, Gotham! Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje falamos sobre uma das histórias que mais importa, que surpreendentemente a gente ainda não tinha falado por aqui. E para isso a gente trouxe um convidado que, fez tanto sucesso lá no programa sobre Asilo Arkham que teve que voltar hoje. Rafael Fernandes, tudo bom, Rafa? Fala, galera, beleza? Estamos de volta, hein? Poxa, finalmente me convidaram pra alguma coisa que não tipo HQs do Anarquia ou algo do tipo. O cara mestrou os RPG incrível aqui, vem reclamar, pelo amor de Deus. E também aqui, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite, eu queria fazer uma piada que não fosse mortal, mas não me veio nada à mente. E ele que eu sei que gosta muito das cores originais desse quadrinho, Roberto II. Vamos falar aqui da vez em que o Morrison queria roubar o protagonismo de uma obra que nem é dele, né? É isso que ele faz. Tem isso, 2 vezes, daqui a pouco a gente fala disso. E novamente aqui, o nosso queridíssimo amigo Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, melhor agora. Ah, que bom. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é Alan Moore e Piada Mortal. Essa história aqui que, olha, é um divisor de águas ou não, mas tem muita gente que ama, tem alguns que odeiam ou simplesmente desgostam, mas é uma história muito boa e com desenhos lindos, não é mesmo? E este que apresentou todo mundo, o cara aqui é muito fã de Piada Mortal, Carlos Vasquez, hoje do AT. Cara, muito fã de Piada Mortal é uma palavra muito... um termo um pouco, exagerado talvez, mas... Uma palavra. É uma palavra, muito fã, é uma palavra dupla, uma expressão. Mas é talvez o primeiro quadrinho do Batman que eu li na vida. Então tem um peso importante aqui. Eu já comentei em outros programas. Eu li numa excursão na escola na 6ª série e, tá aí, né? Brian Bolland principalmente me marcou demais quando eu li isso aqui. O desenho é bonito demais, mano. Um dos meus desenhistas favoritos de quadrinhos. Sim, e é interessante que, a gente tem quase 10 anos de podcast, a gente já citou essa história muitas vezes. Sim, muitas vezes. Só que aí, é a primeira vez que a gente vai falar realmente dela, né? A gente falou um pouco na live do filme, né? Da animação. É verdade. Nossa senhora, aquilo ali, pelo amor de Deus. Eu não ia citar a animação, inclusive, fica o recado aqui pra você que tá ouvindo, que falou, eu não li o quadrinho, mas eu vi aquela animação. Você não leu o quadrinho mesmo, cara. A animação vai por um caminho totalmente diferente e eu acho que é tudo que a gente vai falar sobre essa animação no programa de hoje. Vão ler o quadrinho, que é outra coisa. É bem melhor e é curtinho, né? Convenhamos que é curtinho, dá pra ler muito rápido. E eu acho que um complemento legal pra esse podcast é o podcast 91, onde a gente falou da história do Coringa. Lá a gente acabou abordando Piada Mortal, porque é muito importante, mas hoje o foco é total nesse quadrinho, né? Então se estiver ouvindo no YouTube ou qualquer plataforma que deixa você dar like, já dá o like, deixa suas 5 estrelinhas, seu comentário, segue a gente e bora falar de Piada Mortal. Piada Mortal é um quadrinho de 88, ou seja, um quadrinho pós-crise, né? Já pegou toda aquela época da invasão inglesa dos quadrinhos americanos, já tinha saído Cavaleiro das Trevas, ano 1, aquela coisa toda. E é um quadrinho que foi idealizado pelo Brian Bolland, que é o desenhista da história. Uhum. Ele diz que foi quando ele estava assistindo o filme O Homem que Ri, né? Aquele famoso filme que inspirou a criação do Coringa. E chegou pro Dick Giordano, que era o editor da DC na época, e falou, queria fazer um quadrinho do Coringa e eu queria o Alan Moore, que eu gosto muito dele. E aí ele falou, beleza, bora fazer. Os dois tinham acabado de fazer quadrinhos longos, né? O Alan Moore tinha acabado de terminar o Watchmen e o Brian Bolland tinha acabado de terminar Camelot 3000, né? Então os dois tinham feito trabalhos enormes, gigantes. Aí falou, vamos fazer um quadrinho mais curto e fazer com tempo, com calma, né? Então essa foi a raiz da Piada Mortal. Eu gosto que o encadernado, quando saiu a recolorização, tem as famosas declarações conflitantes, né? Que tem uma introdução
do Tim Sale. E o Tim Sale inverte, né? Ele achava que o Alan Moore tinha chamado o Bolland, e aí no pós-fácil o Bolland falou, não, o Tim Sale confundiu, fui eu que tive a ideia e tal. Só que o Tim Sale fala que a ideia original era uma proposta de um crossover do Batman com o Juiz Dredd. Já desde essa época que iam fazendo. É que o Bolland fala que treinar tanto desenhar o Juiz Morte foi um jeito dele chegar no visual do Coringa que ele fez em Piada Mortal. Eu achei essa declaração. Deve ter chorado quando ele conheceu o Batman que ri, né? Mas fica aí a conexão perdida, né? Eu acho interessante que vocês estão falando do Homem que Ri, né? Que é um filme de 28. Tem um ator que chama Conrad Veidt. É o cara que faz o personagem que tem o sorriso que não sai nem a pau, né? E esse cara, ele fez um filme memorável. E quem gosta de terror, curte histórias meio macabras, meio estranhas, ele é o cara do gabinete do Dr. Caligari. Então é interessante ver que o cara tem uma história no cinema importante, né? E que ele sempre esteve com personagens que tinham cara de vilão do Batman. Não sei se vocês lembram, do Caligari é o médico, né? Mas o cara que é o Cesare, né? Que é como se fosse um cara sonambúrico, um cara que fica hipnotizado o tempo todo. Ele mata as pessoas e, tipo, tudo em estado de torpor, assim. É uma história muito louca que no final da história, eu vou contar o final do Gabinete do Dr. Caligari, se você não viu ainda, spoiler. Não, spoiler! Spoiler de 100 anos. Isso, spoiler de 100 anos, não é todo dia que você vê aqui. O final do Gabinete do Dr. Caligari, esse personagem estava num hospício. E aí as pessoas que ele via, como as pessoas que estavam na história, eram todos funcionários ou outras pessoas que estavam na mesma condição. Então, também, de certa forma, tem essa conexão com o Asilo Arca, com tudo mais, né? Então, tô fazendo aqui aquela famosa conexão que não existe, mas acho que tem um... Porque é interessante, né? Ver que tem alguma coisa ali já tinha nesse ator, nesse personagem que trouxe pro Coringa, né? A única coisa que eu sei do Gabinete do Dr. Caligari é que aquele fundo do Senta que lá vem a história do Rá-Tim-Bum é desse filme. Aquele corredor todo quadradinho. Fica aí a informação. Mas, pô, então eu acho muito interessante saber que essa história, que é muito lembrada pelo roteiro, pela trama, né? Óbvio que a desenho é muito lembrado, mas, tipo, todo mundo cita muito a trama, porque é o Alan Moore, né? Porra, um dos grandes roteiristas dos quadrinhos, se não o grande roteirista dos quadrinhos. Foi idealizada pelo desenhista, e o Alan Moore nem queria muito fazer, né? Já vi declaração que ele fez mais pela amizade que ele tinha com o Brian Bolland do que qualquer outra coisa. O Bolland fala isso nessa introdução que eu citei. Ele fala que o Moore já tava meio tretado com a DC e ele só aceitou por amizade com ele. Tanto que ele nem gosta da história, né? Nenhum dos dois, cara. Eu vi entrevistas de ambos falando que nenhum dos dois ficou muito satisfeito com o resultado. O Brian Bolland fala que o quadrinho ficou muito aquém de tudo que ele tinha lido do Alan Moore. E o Alan Moore fala que acha a história meio besta, que é uma parada que todo mundo vê como é realista, mas ele fala, mas não é realista. São o Batman e o Coringa, que são dois personagens que não existiriam de nenhuma forma, tem numa batalha filosófica que não faz sentido nenhum no mundo real, e é isso, sabe? O Bolland fala que ele não teria aleijado a Bárbara. Olha aí. Não queria que tivesse a origem do Coringa. Ele fala que ele, na cabeça dele, ele interpreta como se o Coringa pensasse como uma das possíveis origens dele. Isso tá na edição também, não é só na exato. Isso. Então, no caso dele, ele queria que a história não fosse nada do que ela é. Só sobrasse, sei lá, a piada do final. Ainda bem que ele não fez o roteiro da história, né? Ele confiava no Alan Moore, né? Que o Alan Moore foi por um caminho bem diferente. E a gente também. Sim. A questão da Bárbara também é o grande arrependimento do Alan Moore, que ele sempre cita, é o jeito que ele trata a Bárbara na história. Sim. Sim. Ele fala, né, que quando ele teve a ideia do Coringa alejar a Bárbara Gordon, ele perguntou pro editor, né, que no começo o editor era Len Wein. Depois o Len Wein saiu da DC, ou saiu da edição dessas revistas do Batman naquele momento, e o Danny O'Neill assumiu. E o Danny O'Neill, eles falam que foi um editor que, assim, o Alan Moore e o Brian Bolland conversando com ele uma vez. Ele não se meteu muito, sabe? Mas o Len Wein foi que falou, pode alejar, não tem problema. O Alan Moore até fala que ele falou cripple that bitch, né? Tipo, caralho, pode alejar essa vadia. Mas aí, pelo jeito, eu vi a entrevista do Alan Moore, parece que é ele meio exagerando, assim, o jeito que falou. Não dá pra falar que ele falou assim. O Len Wein também não podemos esquecer que é BBF do Alan Moore, né? Que eles fizeram o Monstro do Pântano, tem uma par de coisa. Sim. É quem conduz lá o Monstro do Pântano, que vai virar a cruz lá do Calvário de Jesus, que nunca saiu e tal. Então, de certa forma, ali é uma galera que já tava querendo mexer mesmo com a moral e os bons costumes dos gibis, né? Sim.
Cara, acho que a gente pode então começar a falar da trama aqui um pouco, porque, cara, eu acho muito interessante o jeito que ela começa, né? Que ela começa com o Batman indo no Asilo Arkham ter uma DR com o Coringa, de graça. É bem de graça, isso eu acho engraçado, cara. Eu vou até acrescentar aí, ela é muito mais de graça quando a gente pega o contexto histórico. Hoje, o Coringa é uma entidade nos gibis do Batman. Nessa época, o Coringa não era grande coisa, ele tava começando a ser. A partir do Cavaleiro das Trevas, antes disso, acho que talvez a única história muito foda do Coringa, que o pessoal considerava, é aquela história na Catedral de Gotham pelo Steven Glenhart. Que até então, o Coringa, ele tava no mesmo nível dos outros vilões que apareciam com frequência. Ele ainda não era o vilão. Ele começa sendo o Cavaleiro das Trevas, aí logo vem a Piada Mortal, vem o Asilo Arkham, né? A segunda metade dos anos 80 que institui ele como grande vilão. Então fica mais estranho ainda, pensando nesse contexto, mas por que ele tá se importando tanto com esse cara? Então, porque, pô, até o negócio do Jason Todd foi pouco depois disso aqui. Antes disso aqui, teve, acho que aquela história lá que tem aquele tubarão, né, que ri também, que ele... Da piranha. Não, da piranha não, aquela que tem... Como que chama? Acho que o Branca escreveu sobre isso no livro A do Vingança Coringa. Quádrupla do Coringa, alguma coisa assim, né? A Vingança Quíntupla do Coringa, algo assim, é. Quíntupla. É, essa história. Mas assim, não era nada uau, era tipo, você via que ele tava encaminhando pra ser mais sinistro do que era antes, mas nada além disso. O Alan Moore, ele fala que o que ele quis mostrar era semelhanças e diferenças entre o Coringa e o Batman, como os dois lidam de um jeito diferente com um trauma e tudo mais. Eu acho que esse trauma que o Alan Moore expõe aqui, de um jeito que eu não acho que funciona tão bem, mas que ele expõe aqui, é o que acaba elevando o Coringa futuramente, né? O Coringa fica sendo uma imagem espelhada do Batman nesse sentido de como eles lidam com o trauma, um que vai pro lado da racionalidade, outro que vai pro lado da loucura. Eu acho que é isso que acaba elevando o Coringa a partir do final dos 80. E que fala também do negócio do dia ruim, né? Que é o que permeia toda essa história, e ele deixa claro isso com o Coringa, tá claro isso com o Batman, ele até fala isso com o Batman, e ele tenta aplicar isso com o Gordon e também com a Bárbara, né? Porque a Bárbara é a que saiu do pior jeito, né? O pior que aconteceu foi com ela. O que essa história mostra bem forte, né? O que ela pretende mostrar bem forte, pelo menos, é que o Batman e o Coringa simbolizam duas formas de lidar com o niilismo. O niilismo que é a tragédia de cada um deles. Então, um vai pra racionalização, em busca de um propósito para aquilo, e o outro vai para a aceitação completa do caos que aquilo representa. Nossa, era muito próximo do que eu ia dizer, que esse momento de um dia ruim, pra mim, é a melhor parte desse quadrinho. Porque esse é um conceito que direto eu me vejo usando. Que nem eu tô explicando pra alguém, sei lá, que não consegue entender que um morador de rua tá mais perto dele do que ele de um milionário, por exemplo. Né? Que as pessoas preferem se identificar, não, o milionário é muito legal e odeia o morador de rua lá, tem a aporofobia e tudo mais. Só que é muito fácil de você ter um dia ruim e virar um morador de rua. É, muito mais fácil do que ter um dia bom e virar um milionário, né? Exatamente. Então, as probabilidades são outras, né? Então, acho muito interessante isso. Só reforçando o que o Branca disse mesmo, essa conexão entre os dois, deles serem os dois lados da mesma moeda de um trauma praticamente absurdo, de um trauma igual, é perda da família, perda do que fazia sentido na vida até então, né? Então, no caso do Coringa, talvez a alienação dele abraçar o caos acontece porque ele já era adulto. Então ele não teve nem oportunidade de tentar, de ser criado de uma outra maneira. Eles dois têm perfil psicopata, né? Sim. Com toda certeza. Então, por isso que, assim, eles tendo esse perfil psicopata, um foi criado pra ser o... Como é que chama? O Dexter, e o outro aceitou de ver ser o Jeffrey Dahmer, sabe? Faz sentido. A forma que uma criança que ainda tinha toda a vida pela frente lidou e que Bilionária. tinha todo um apoio, tinha um mordomo cuidando dele, né? É totalmente diferente de um cara que não tinha nada, né? Perdeu tudo mesmo, ficou na merda. E aquilo, né? Eu sei que sempre tem ouvinte que nunca leu o quadrinho e que tá ouvindo a gente vai entender. A parada da história é isso. Eles vão falando, tem toda uma trama no presente, né? No momento que se passa a história, e é intercalada com flashbacks de uma origem do Coringa, né? Por isso que a gente falou no começo. Suposta origem do Coringa. Isso, uma suposta. Por isso que eu origem do falei Coringa. uma origem do Coringa, né? Que o próprio Coringa mais pra frente fala que se ele tem um passado, ele prefere que seja múltipla escolha, né? Sim. Essa frase é muito boa. É muito bom. Mas ó, spoiler, hein?
Spoiler agora. Olha lá, porque o quadrinho começa e termina com o mesmo quadro. Pronto, Sim, eu falei. achei que você ia falar spoiler, o Coringa morre no final. Calma. Já vamos falar disso. Depois a gente fala disso. Tem um negócio legal dentro do que você citou na piadinha aí, que é os momentos de silêncio dessa história. Que Sim. eu não tinha reparado, quer dizer, eu devo ter reparado na época, mas que eu, agora macaco velho de roteiro, olhando, tem muitos momentos que acontecem coisas complexas que não tem texto nenhum. Normalmente são os encontros do Batman com o Gordon. Vocês já perceberam isso? Eles têm uma conexão tão forte entre si, que é claro, esse é o caminho que eles construíram, que eles nem falam entre si. Entregam um bilhete, já sabem o que é, apontam um lugar. É como se eles fossem ali, no sentido da justiça, também esse espelho, né? A luz e a sombra da mesma justiça. Então essa história trabalha também com essa coisa de um é a sombra do outro, né? No sentido que o Gordon é a luz e claramente o Batman é a sombra, né? O Gordon só pode ir até certa parte. O Batman vai até a outra, mas também ele não consegue fazer a outra parte. Não sei se vocês já tinham notado isso. E isso se representa até no encontro do Duas Caras, né? Que é o cara que passa ali, eles não dizem nada. Então essa dualidade ficou queimando na minha cabeça. E eu curti muito a ideia, a mão do Duas Caras que tem o lado negativo não corta a unha. Tem a unha comprida. É bem isso mesmo. É verdade. E eu adorei a plaquinha na mesinha da secretária da Ziluarca, que tá tipo, não é preciso ser louco para trabalhar aqui, mas isso ajuda. Tipo a piadinha da pessoa que trabalha na Ziluarca, né? Isso muita gente usou depois. Vira e mexe, essa plaquinha aparece em alguma história. É muito bom. Mas vamos seguindo com a trama, então, porque quando o Batman vai fazer essa DR com o Coringa, e ele começa com esse papo de, pô, um dos dois vai matar o outro, eu queria conversar com você antes pra gente tentar resolver isso de outra forma, mudar as coisas e tal. E aí o Coringa não responde, fica lá só jogando as cartinhas e o Batman percebe que não é o Coringa, é um cara de maquiagem que tá se passando pelo Coringa ali, porque o Coringa fugiu, né? Porque é isso que ele faz na hora. O cara tá, sei lá, jogando paciência, não sei. Exatamente. Jogando solitário. Fazendo barulho de carta, né? Tipo, colocando a carta ali, mudando assim na mesa. E ele não fala nada, né? O Batman fica puto, pega a mão dele, aí vê que tem, sei lá, pó na É a tinta luva. branca, é a tinta. É tinta branca, né? Faz mais sentido. E aí, tipo, pega o cara, tipo, putaço. Não, é muito bom, cara. Ele fica puto, você sabe o que você fez, cara. O André, de novo fazendo o overthinking aqui da forçação de barra que eu vim aqui pra isso hoje. Opa, é isso. É isso que queremos. Paciência é um jogo que não usa coringas. É verdade, faz muito sentido. Tanto que ele tirou os Coringas, tá? Os dois Coringas do lado da mesa. Sim, eles estão de lado. Sim, Tipo, sim. 10 minutos antes de gente começar a gravar. E eu fiquei, caraca, tá jogando um jogo que os Coringas estão à parte. E aí fiquei brisando nisso. E aí é paciência mesmo. Ele tá jogando paciência e eu não prestei atenção, mas parece até que tá jogando errado. Aí é foda. Ele é meio burro, né? O cara que trabalha pro Coringa é meio burro, né, mano? Ele tá intercalando os naipes preto e vermelho e tal. Eu não sei se é o paciência clássico do Windows ou algum outro jogo solitário desses, né? Cara, e uma coisa que acompanha a história inteira, né? Que é como começa e como termina, tipo, é que é uma noite chuvosa, né? Sim. Inclusive nos flashbacks tá chovendo em vários momentos, se não todos. Eu ia falar que é coisa do Brian Bolland, mas assim, considerando que o primeiro quadro é chuva e o último quadro é chuva, isso deve estar no roteiro do Alan Moore. Conhecendo o roteiro do Alan Moore, sim, porque ele é mega detalhista com tudo. Sim. Inclusive o lance dos dois Coringas estarem de fora do baralho, isso é certeza que tá no roteiro também. Não tem como não tá. É um detalhe muito específico. Outra coisa, galera, que vocês estão falando de chuva, então chuva é elemento água, certo? Nós estamos falando do Alan Moore bruxão. Então o elemento água é o emocional. Nessa história, pode ver que a loucura, ela é sempre alcançada através do emocional. Você tem o Batman, que tá implícito, né? Felizmente eles não mostram de novo a origem do Batman, mas já tá implícito que ele perde os pais, o Coringa tem a questão toda da familiar que acontece com ele, o Gordon também é uma questão familiar e tenta enlouquecer o Gordon com isso. Então o elemento água, ele tá relacionado a isso, né? As conexões que a gente tem com as pessoas e também o aspecto da mente que tá relacionado à emoção. Então pode direcionar também pra loucura, né? A Lua, por exemplo, que é uma carta relacionada à loucura, tem a relação com o elemento água. Então, buscando aqui os Paranauê, o Alan Moore trabalha com símbolos, né? Então, certamente ele pediu pra fazer uma história chuvosa, porque ela tem uma densidade, né? Ela é uma história deprimente, vamos dizer assim. Não, completamente. Nem a piada dela você tá na vibe de ler quando você chega lá. Sim. Completamente, cara. E ele faz esses contrastes, né? Começa já com o Coringa chegando no parque de diversões abandonado que ele tá pegando. Ele tá comprando, né? Pelo que eu entendi. Ele tá comprando do dono. Óbvio que ele não compra, né? Ele mata o dono e fica com o parque. É um dos donos que ele fala que tem o sócio. É.
E uma parada que eu achei muito interessante nesse, que ele desenha o parque aqui, o Brian Bolland, e eu vi uma entrevista dele, que ele fez inclusive naquele programa de YouTube que tinha do Ed Piscor, que eles comentam com o Brian Bolland, que ele fala, pô, eu desenhei um parque de diversões em inglês, porque era o que eu tinha de referência. E aí, se você repara no fundo, tem uma torrezinha na esquerda, com o negócio dando volta, do lado da roda gigante, e aí eles perguntam pro Brian Bolland, cara, o que é isso? Que eu nunca soube o que é isso, eu nunca vi isso na minha vida. E aí ele fala, isso daí é uma parada que é muito típica em parques ingleses, que chama Helter Skelter, que é uma torre que você sobe e tem um escorregador que dá a volta, e aí quando você chega embaixo, você sobe de novo e desce o escorregador de novo. Tem até a música dos Beatles que fica falando disso. Eu achei muito louco, foi onde eu descobri que é um Helter Skelter e que a música dos Beatles não é só demoníaca, ela fala de um negócio divertido também. Enfim, nada a ver com a história isso, mas é uma curiosidade que eu acho divertida. Mas essa curiosidade é legal, é melhor que cartinha. Essa é boa, essa é boa. E aí o Coringa mata o cara, né? Sim, sim. E é o Brian Bolland brilhando, né, cara? Essa virada do Coringa falando, se eu gostei, eu adorei, né? Puta, eu já vi essa imagem do Coringa sendo usada em tantas fichas de quem é o Coringa, tá? Essa imagem clássica dele, né, Bicho? Sim, sim. Tinha muita camiseta disso, né? Ela só perde quando ele sai como Coringa mesmo, né? É, ele Com a mão na rindo. cabeça, né? Eu gosto porque no inglês ele fala I'm crazy for it. Só que em português é eu adorei. A gente ouve com aquela voz afetada da dublagem da animação. Do ele, das meninas superpoderosas, né? Eu adorei. Adorei. Na da Panini tá assim também? Tá. Muito bom. Deve ser a mesma tradução, né? Mais ou menos. Nem sei quem que traduziu. E aí começa a intercalar com a tal da origem do Coringa, né? Que mostra que é a origem que acho que é a mais clássica hoje, né? A da Piada Mortal acaba sendo a que acabou ficando como a mais citada e usada por todo mundo, mesmo que de forma distorcida, né? Esse que é o grande problema, né? Ela não era pra ser a origem definitiva e outros roteiristas com o tempo sempre resgatam ela e dão uma cagadinha em cima. Cara, tem várias histórias que levam em consideração demais essa história. Boa noite, Geoff Johns, como vai a família? Não só o Jones Não. é o último e o maior cagador dela. Mas isso bastante. começa já nos anos 90, nas mensais do bar. Nos anos 2000, eu não lembro, é Alan alguma coisa, o roteirista também é outro Alan, que ele inventa que os caras que estavam aliciando ele pra fazer o roubo foram eles que mataram a mulher. Não faz sentido nenhum, pra que eles iam Nossa. matar? Aí que ele ia Deus, desistir cara. do roubo, né? Não faz sentido nenhum. E o Charada tava no apartamento da frente e viu tudo. Isso é muito bom. É muito. Isso daí foi numa Gotham Knights. Eu não lembro agora que edição. Nossa, essa do Charada é muito ruim, cara. Puta merda. É muito ruim, cara. Pior que a história, ela tem um ritmo interessante, só que isso é muito cagado. É muito cagado. E eu lembro de alguma outra história dos anos 90, começo dos anos 90, final dos anos 80, que eu nunca mais achei essa história, mas eu lembro de ler ela, que era que um cara se jogava no mesmo ácido que o Coringa pra tentar virar o Coringa também, só que aí os ácidos estavam mais fortes e ele morre. Ele assistiu o Esquadrão Suicida, o filme que o Coringa faz o Scarlet Kid. Mas uma coisa que eu acho interessante falar dessa origem é que ela é levemente baseada numa história do Bill Finger, né, cara? Sim. Detective Comics 168, até pesquisei aqui antes, que é do Capuz Vermelho, né? Que é a história que conta quem era o Capuz Vermelho, que era um vilão do Batman, que tava há mais de 10 anos e ele não sabia quem era. E aí mostra toda essa parte de ter a fábrica de baralhos com negócio de químicos do lado. Essa história eles falam que é uma fábrica de gelo, que tem produtos químicos. Fábrica de gelo, caralho. É, bizarro, né? Eu acho que as fábricas de gelo não são mais como eram naquela época. E aí o Capuz Vermelho fugindo do Batman acaba caindo nesse ácido que cai num rio e tal, e ele é dado como morto. A gente entende que o que se sabe é que esse Capuz Vermelho que caiu nesse ácido virou Coringa. Todo o resto é meio em aberto. Até né? isso, né? Originalmente nem isso era pra se saber, né? É meio aberto, né? Que o próprio Batman não faz a conexão por muitos anos, né? Demoram pra eles usarem isso como oficial. Pessoal, essa história do Piada Mortal, pra mim, ela tem uma história que eu considero quase o Piada Mortal 2, que é o De Volta à Sanidade, que faz parte de um conto de Batman que saiu em, acho que em 88. Sim. Do Dematteis.
Dematteis, né? Era a última caçada de Craven que ele acabou mudando e fez essa história depois. Eu gosto muito dessa história, galera. Eu acho essa história bem legal. Eu gosto Eu bastante acho que é uma história que traz essa dualidade que eu tava falando da sombra de novo, né? E que faz essa discussão boba que tem nesse quadrinho aqui dos dois. Tipo assim, vamos ficar de boa, a gente é maluco, vamos ser maluco junto. Porque literalmente a piada do final é zoando o Batman, é o cara que tá oferecendo a lâmpada, a lanterna pro cara passar em cima, né? É verdade. A proposta do Batman é literalmente essa, eu vou te regenerar e o caralho, né? Basicamente é o mesmo cara da piada. E no De Volta à Sanidade é muito interessante que ele é curado, né? Pela suposta morte do Batman. E aí a piada mortal fica mais interessante, pelo menos na minha leitura. Eu vou te falar que faz muito tempo que eu não leio De Volta à Sanidade, eu não lembro de nada. O DeMatteis tem uma coisa com curar o Coringa, né? Porque no crossover do Aranha com o Batman, ele também cura o Coringa. É verdade. É verdade. Temporariamente. É mesmo. E aí o Carnificina faz ele ficar louco de novo. Acredito que a gente já falou do Carnificina 2 vezes. Você hoje. fez a voz que poderia ser a voz do Carnificina. Podia no filme, né? Mas, cara, eu acho engraçado porque hoje, lendo Piada Mortal, tem umas coisas que eu acho até meio clichê. Pelo menos pra mim parece bastante clichê, né? E não só isso, né? É clichê e a Piada Mortal é uma história tão referenciada que fica mais batido ainda. Isso é verdade. Porque a gente já viu isso milhares de vezes, né? É que nem quando eu sempre brinco que é quando tu recomenda, tipo, Lobo Solitário pra alguém, o mangá, tem gente que vai achar aquilo batido, porque basicamente tudo que a gente vê de história de samurai sugou dali, né? Sim. Só que ali é o original da parada. O Lobo Solitário só não foi mais saqueado que o Egito Antigo, né, cara? Puta, é muito, né, Eu cara? acho que ser clichê contribui pro que o Coringa mesmo fala, que ele de repente pode estar criando aquela história na cabeça dele. O fato de ser uma história que parece ter tanta bagagem de outras histórias pode ser uma justificativa pro fato de ele estar criando essa história na cabeça dele. É, de tá pegando o pedaço. Ele pode tanto ter sofrido isso e ter tido uma vida que realmente é um clichê, ou ele pode ter usado várias referências pra criar essa história na cabeça dele, e essa história é um clichê. Faz sentido. A parte que eu acho muito... Tem algumas partes, mas eu não lembrava. Hoje eu reli e eu dei risada sozinho. Que essa é muito gibi inocente, bobo. Que é ele pegando cartaz de procura-se do Coringa e mostrando pras pessoas. Porque ninguém sabe quem é o Coringa. Essa cena não faz sentido nenhum, cara. Muito engraçado. Você viu o Coringa? É este palhaço aqui. Eu ri também, achei estranho. É que eu acho que ele brinca com esses clichês mesmo, né? Acho que é o Alan Moore falando assim, cara, tem coisa que eu não quero ficar perdendo tempo explicando. Vamos meter clichê visual e bora. Mas sim, eu acho que tem algumas coisas nessa história que ficam com essa cara de é um gibi dos anos 80 que, tipo, a partir daqui mudou muito, mas ele ainda carrega uma bagagem de gibi mais simples, né? Até porque o Carlos até falou no começo, né, que é um gibi pós-crise, mas é no momento que o pós-crise ainda nem tá bem definido, né? Eu tenho o Gordon falando que a Bárbara lembra a mãe. Pós-crise, a mãe da Bárbara não era casada com o Gordon, né? Não tava bem definido nada ainda, e o Batman ainda não era o Batman tão sombrio como começa a se tornar a partir desses sucessos dos anos 80. É essa época que dá início a esse Batman mais sombrio. Sim. O próprio desenho do Boland contribui muito pra isso, né? Ele Demais. faz um Batman bem badass, assim, ele tá puto, ele coloca bem nas feições, ele sempre serião, até como o Bruce, ele tá sempre carrancudo, então acho Sim. que contribui bastante nesse sentido, assim. E eu concordo, tipo, com o que o Branca falou do negócio do clichê, e acho que além de tudo, porque eu entendo isso que falou de ter alguma aura, assim, dos anos 80, que é o, de fato, quando que essa história foi, quando ela foi feita, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não acho que ela seja uma história que dá pra considerar datada, né? A gente sabe que não é uma história de hoje, porque tem características que do tempo histórico que ela tava presente, que hoje tem coisas que naquela época não tinha. Mas de qualquer modo, assim, eu acho que pelo menos a parte negativa de ser datada eu não vejo aqui. O ritmo não é datado, né? Ela é datada no sentido de você ver que a tecnologia não é de hoje, mas o ritmo da história é um ritmo que poderia ser escrito hoje, sem problema nenhum. Sim. O que o Léo falou que eu achei interessante, retomando essa coisa do Batman Dark, eu acho que aqui é o ponto que começa uma espécie de decadência do universo Batman, né? Porque olha só, acontece isso com a Bárbara Gordon e com o Jim, né? O Jim Gordon. Na sequência, 2 anos depois, a gente tem A Morte em Família, 1988, não é isso? A 88 é essa aqui, foi tudo junto. É tudo bem junto? próximo. Foi É bem tudo próximo. junto, assim, Caraca. de poucos meses uma coisa da outra. Ah, então olha só, então eles já estavam construindo essa, vamos dizer assim, esse drama, né? Essa tragédia grega em torno do Batman, que é a morte da família dele, né? Porque aí você tem Sim. a Bárbara, você tem o Jason Todd. Eu tava achando que era 86, não sei por que eu achei, eu não tenho alguma outra coisa 86. 86 é o ano 1, né? Ah, foi isso então.
Aí a morte em família meio que vai tornando o universo do Batman muito dramático, né? Levando até essa fase dos anos 90 dos heróis DC, que todos os heróis principais meio que ou morrem, ou ficam doentes, ou viram vilões, né? Que é a morte do Superman, a queda do morcego, o Crepúsculo Esmeralda e etc, né? Então acho que o ponto talvez de início dessa tragédia dos grandes heróis tenha sido o Flash, Barry Allen e pro buraco, né? Na crise. E aí a coisa vai numa sequência dessas tragédias, meio que eles liberando os personagens podendo morrer ou sofrer coisas mais graves, né? Era de bronze mesmo, assim, né? Porque a Era de Prata era tudo dentro do fair play, né? Você não pode passar do limite do quadrinho pra criança, né? Pelo menos aí, o que o Léo tá falando me fez pensar nisso, que essa sequência de coisas que torna talvez essa HQ importante, que ela exige que ela entre na cronologia pra mostrar, né? Que o Batman vai ficando mais negativo, mais difícil de lidar e tal. Eu acho que isso vem do Frank Miller, cara, porque se a gente for ver, o Frank Miller deu o início e o final do Batman em um ano, né, que é o ano 1 desse pós-crise, e o Cavaleiro das Trevas, que pra muita gente é o futuro oficial do Batman. Então, acho que a galera meio que quis escrever esse miolo do tipo, como é esse Batman, né? Porque o ano 1 também, a gente gosta pra caralho de ano 1, acho que eu gosto, às vezes, até mais de ano 1 do que Cavaleiro das Trevas, mas, tipo, é muito pesado, né? Aquela narrativa, o Bruce considerando morrer e tal. Eu acho que é aí que a chave vira pro Batman começar a ficar mais pesado nesse sentido. Tanto que a morte do Robin é solta no Cavaleiro das Trevas. Sim. Já tem o Jason Todd morto lá. Cara, e tem duas coisas desse contraste que vocês estão comentando do Batman ter ficado mais carrancudo. O primeiro é que dá pra ver que o Brian Bolland veio direto de Juiz Dredd aqui. Tipo, o jeito que ele desenha o Batman carrancudo, todos os vilões, tudo é muito Juiz Dredd, pra cacete. E tem uma parada que eu acho muito interessante, que é você vê a primeira morte do Coringa na história, né? Que é quando ele deixa aquele cara sentado no elefantinho rosa, com uma cara de aquele sorriso macabro, assim, uma parada bem sinistra. E aí na página seguinte, tipo, 2 quadros depois, é uma imagenzinha do Batman dos anos 50, com o Batmirim, com o Baticão, com a Batwoman, a coisa mais inocente que o Batman já teve, um momento mais lúdico, contrastando com a parada mais sinistra do Batman, assim, eu achei muito interessante isso também. Nossa, muito legal, eu fiquei olhando pra essa imagem e não saquei, e agora vendo o que você falou, e ele até coloca o Coringa como se estivesse mirando a família dele. Sim, exatamente. Legal demais. Tem até uma coisa meio tarô, né? Jogando a carta, assim. Sim. Eu acho que tem muito sentido também o que o Roberto falou de tudo se iniciar com o ano 1, porque ano 1 torna mais sério o Batman e o Gordon, né? Torna mais sério a Gotham City que eles vivem. Só que ainda não tinha tido uma obra também que tornasse sério algum vilão do Batman, que tornasse realmente perigoso algum vilão do Batman. Tinha tido o Cavaleiro das Trevas, mas era um futuro, era uma outra parada. Eu acho que aqui a Piada Mortal também é a primeira vez que a gente vê um vilão do Batman ter esse nível de sadismo, ter esse nível de perigo. Passada a conta, como diz a Bárbara, né? Sim, e eu acho curioso até porque você vê que todo mundo tá nesse mundo um pouco mais lúdico ainda, quando logo depois já tem o comissário Gordon fazendo recortes de jornais dos vilões, tipo, é uma curiosidade, tipo, são vilões horríveis e tal, mas ele se permite ter um recorte de jornal do Coringa, o maníaco escapa outra vez, ele, vou recortar aqui, colocar. A Bárbara Gordon faz até uma piada, o comissário Gordon fala, eu achei aquele álbum da Mulher Gato que tava sumido, tava atrás do seu guarda-roupa. Por que tava atrás do guarda-roupa dele o álbum da Mulher Gata, né? No banheiro, né? Danado. Agora, sendo um pouco nerdola aqui, não é lúdica essa parte. É a forma como se pesquisava e guardava informações antes. Então, se ele tá investigando esses caras sempre, ele tem que manter um arquivo deles pra saber quando tem alguma coisa semelhante, o modus operandi, o caramba, ele tem as fontes, né? Faz sentido. É a pasta de favoritos da época. Isso. Isso em assessoria se chama clipping. Só que antes do computador a gente fazia assim mesmo, de recortar de jornal e colar. Era horrível. Eu acho que esse contraste aparece no quadrinho exatamente antes da cena da Bárbara ser baleada, que ela fala, quando você descreveu o rosto branco e os cabelos verdes, eu morri de medo. Daí o Gordon fala, eu achei que você estaria interessada. Dela, eu tive alguns pesadelos interessantes. Eu acho que é o contraste daquela parada de quadrinho ser uma coisa muito infantil e mesmo assim mostrar um maníaco homicida de pele branca, de cabelo verde, completamente deformado, achando que aquilo é pra crianças, achando que as crianças vão estar interessadas com aquilo, e essa HQ constatando, não, isso aqui é um pesadelo, cara, existir isso aqui nesse mundo é uma coisa caótica, é uma coisa que não necessariamente é pra crianças. E tudo intercalado com artes que remetem aos anos 50, aos anos 40, né, coisas mais simples, do Coringa desenhadinho num canto. Mas essa cena da Bárbara, cara, vale a pena falar aqui também, né, a Piada Mortal tem 2 colorizações diferentes. Sim. Uma original, que é feita pelo John Higgins. John Higgins. E a segunda que foi o Brian Bolland,
que recoloriu. E eu vou te falar que eu acho que o Brian Bolland matou a arte dele em muitos momentos recolorindo, e a cena da Bárbara, pra mim, é muito isso. É a maior dessas, eu acho. É, porque todas as cenas do parque também, mas é que a da Bárbara, eu acho que o Brian Bolland, se você tiver acesso, a Panini publicou uma edição agora que tem as duas colorizações pra você comparar, se você tiver acesso online também facilita, eu acho que ele tira a subjetividade que a cor coloca, porque o traço dele é um pouco mais realista, mas ainda tem o quê do fantástico, do cartunesco dele e tal, mas além da expressão da Bárbara, a cor original, cara, é quase que um cinema, né? Eu sempre gosto de falar que o quadrinho tá muito mais próximo do cinema do que do livro, por exemplo. E as cores fazem esse papel na colorização original, sabe? É como se fosse um filme de terror, aquele dolly zoom, que a câmera se aproxima, mas o zoom se afasta. Então a cor faz isso quando a Bárbara olha pro Coringa segurando uma arma. Sabe por que também tem esse impacto? Eu nem desgosto tanto da coloração, mas essa é a única parte que realmente me incomoda mesmo. E é porque sempre que tem flashback, tipo aquela história curta que o Ostrander fez mostrando a Bárbara virando oráculo, o gladiador dourado voltando no tempo salvando, o pessoal reproduz a coloração original nessa cena. Então isso já tá tão gravado na nossa mente que vê diferente dá curto na nossa cabeça até. Mas eu acho que tira, como eu falei, a subjetividade, tipo, não é que tem uma iluminação diferente no rosto da Bárbara, é uma questão de impacto. Na do Bolland, é ela, com cor normal, abrindo a porta e vendo o Coringa, sabe? Tipo, não tem um impacto da cor. Eu acho que essa coloração original, ela recorta isso como se fosse o tempo parado, como se fosse tipo uma pausa no tempo. Até essa demora da reação da Bárbara, a gente vê ela caindo em câmera lenta. Eu acho que essa cor original, ela dá mais ênfase nisso, tipo, cara, isso aqui durou segundos, mas o nosso olhar fica meio que grudado nas cenas, parece que é o tempo parado. É quando você sofre um acidente, por exemplo, de carro, passa em câmera lenta. Sim. Só uma coisa sobre cor, antes de parar de falar, eu concordo 200% com o que falou o Roberto, com uma única exceção. Os flashbacks da história do Coringa são melhores na versão colorida pelo Bolland. Eu discordo. Eu acho que ele faz uma parada muito mais como se fosse um passado triste, um passado meio... Parece mais ficção, como você fala, Branca. O Bolland, ele fala, ele queria recolorir exatamente porque os flashbacks, ele tinha idealizado tudo como se fosse uma coisa preto e branco, e o Higgins, ele coloca algumas cores, ele coloca uns laranjas, e ele fala que quando ele abriu a edição, ele não pôde colorir por questão de agenda, e quando ele abriu a edição, ele achou que isso cagou a ideia que ele queria dar nos flashbacks. Então a recolorização que ele fez foi muito incentivada por essa diferença entre o que ele idealizava e o que as cores são. Cara, nessa mesma entrevista do Brian Bolland que eu vi que ele fala lá do parque inglês, do Helter Skelter e tudo, ele comenta muito dessas cores, né? E pelo que ele fala, cara, fica bem claro que ele nunca olhou muito para as cores de John Higgins. Na época ele não gostou e pegou uma certa antipatia, e aí em 2008, quando deram a oportunidade, tipo, iam republicar e falaram com ele, ele falou, pô, posso recolorir? Pode. E ele recoloriu tudo do jeito que ele achava bom e pronto. Nem olhou pro John Higgins, ele fez o trabalho dele. E você vê mesmo que ele vai por um caminho bem diferente do John Higgins. Eu acho interessante, assim, tipo, eu gosto muito mais da cor original do John Higgins, que, tipo, por exemplo, essa parte que vocês falaram da Bárbara Gordon tomando um tiro e das coisas, eu acho que não é nem só pela cor passar o impacto, mas, pô, tem uma parada de linguagem de quadrinhos que é que se você coloca muito detalhe na página, o seu olho fica mais tempo no quadro, o tempo passa mais devagar se tem muito detalhe em cada quadro. Na colorização, eu acho que simplifica demais, você bate o olho e vê a silhueta dela caindo e acabou. No que é com uma cor só, porra, um monte de coisa acontecendo ali, é um puta drama. Eu acho que perdeu muito, mas a parte dos flashbacks eu acho que é uma parte discutível. Eu gosto mais do original, mas eu acho interessante. É a única coisa que eu acho interessante na colorização. O Bolland fala também que não foi só a recolorização, né? Ele disse que ele redesenhou alguns rostos, Isso. alguns detalhes. É, ele até brinca, né, que quem quiser comparar, meio que faz um jogo de 7 erros, né, e ficar olhando assim. É, ele aproveitou, A gente né? entrevistou o John Higgins, né, quando ele veio aqui no Brasil, que ele veio pro aniversário da Monstra, e ele fala que as pessoas às vezes pensam que ele brigou com o Brian Bolland por causa dessa recolorização, e ele fala que não, que o Brian Bolland sempre deixou bem claro que ele queria em algum momento recolorir a história, da maneira dele. E o John Higgins fala que ele até discutiu bastante a história com o Alan e com o Bolland, porque eles já se conheciam, né, dos quadrinhos britânicos, e ele fala que a única coisa que ele fica puto é que a DC mudou e não avisou pra ele, que eles passaram a lançar só as edições com a cor do Bolland. E aí ele foi reclamar com a DC, ele falou, mandei um e-mail meio mal educado pra DC, e aí foi quando eles lançaram essa versão que tem as duas colorizações numa edição só. Foi depois dessa reclamação que ele fez. Que eu acho muito válido. Sim. Olha, acho que a gente só tem a ganhar com essas edições com as duas cores, porque é uma forma até da gente estudar os quadrinhos, quem faz quadrinhos
quadrinhos, aprender aí como fazer de maneiras diferentes. Ainda mais que agora saiu aquela edição de artista, né, lá fora. Espero que um dia tenha em mãos, que são as artes originais, né, no tamanho original e tal. Acabei de lembrar de uma coisa. Tem uma edição em preto e branco, que saiu, acho que pela Ópera Gráfica aqui no Brasil. Pela Ópera Gráfica. Saíram 2 versões em preto e branco no Brasil. Saiu a da Ópera Gráfica, que é aquela pequenininha de bolso, que eles remontam tudo, Horroroso. que é muito bizarro. Uhum. Mas eu acho que como item de colecionador deve ser bem interessante, principalmente pra gringo ver, falar, meu Deus, isso saiu em algum lugar no mundo? Daí saiu a edição Noir, né? Batman Noir do Piada Mortal, que eu fui dar uma olhada e é a versão nova. Tem as mudanças na arte que o Brian Bolland fez, estão nessa edição. Achei até curioso. Realmente, como item de colecionador do outro, é mais legal, pelo menos. Hoje eu me arrependo um pouco de não ter pegado na época, que toda hora tava em promoção e eu falava, nossa, essa merda aí eu não quero. Eu lembro dela por R$10. Eita, olha aí. Então. E hoje em dia você não acha mais, é um item raro, assim, é uma curiosidade. Faz tempo, né? Faz. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros apoiadores do Catarse de hoje são Gustavo Rezende Mendonça, Rodrigo Milfonte Moreno, Leandro Oliveira de Andrade, Reinaldo Guedes Ribeiro e Ramiro Viana. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Uma coisa engraçada é que eu tô com a versão da Abril Jovem de 99, né, aqui. Nessa cena do Gordon recortando o jornal, no jornal tá escrito: maníaco escapa do asilo outra vez, Batman não quer dar declarações da que veio. No original, em vez de Batman ter sido Crime Fighter. E daí eu fui olhar a edição, e em nenhum momento eles falam o nome Batman na edição inteira, e o único momento que aparece o nome Coringa é nos arquivos do Batman, um pouco antes, quando o Batman tá no computador e aparece Joker, Classification, Delta, não sei o que. Eu achei engraçado isso, que em nenhum momento ninguém chama o Batman de Batman, ninguém fala o nome Batman, e também ninguém se refere ao Coringa como Coringa. Na cena da cama, quando o Batman vai visitar a Bárbara, né? Ele fala Bruce, né? Ele fala, é o Bruce que tá aqui, daí ela só chama ele de Bruce, ninguém chama ele de Batman. É verdade, o comissário a gente já falou que mal troca palavras com ele. Eu acho que a única coisa que tem é, nesses recortes de jornal, ele fala Bat-Garbed Vigilante. Bat-Garbed. Vigilante vestido de morcego. Isso. Ou em português, Tome Morcego, e daí facilita. Sim. Mas na edição brasileira, então, da Abril, tem um Batman, que não tem na edição gringa. No original, o único Batman que aparece é no título da história. É o MCU que tinha vergonha de usar codinome no começo. O Alan Moore tentando deixar mais sério, é uma forma de você deixar mais sério e não chamar o Batman de Batman. Eu achei que era uma intimidade também, né? A gente tá vendo a relação íntima do Batman com o Coringa, mas nenhum dos dois chama um de Batman e o outro chama o outro de Coringa. Eu acho que cria uma intimidade maior. Eles não precisam usar nomes pra se relacionar. Sim, até na porta da cela no Asilo Arkham tá escrito só nome desconhecido. Uhum. E tem interessante que no seriado do Batman, do Adam West, o nome dos personagens é exaustivamente repetido. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Batman, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, Branco, puta leitura, hein? Parabéns, hein? Incrível. Eu tinha visto essa diferença de tradução, e daí eu fui tentar ver se tinha algum motivo pelo qual no original não tá Batman, e daí eu procurei e não tem nada de Batman. Achei engraçado isso. E é muito louco, tipo, a gente que já leu esse quadrinho 1 milhão de vezes nunca ter percebido isso. Nunca, você percebeu por uma diferença na tradução. Tipo, não foi algo que chamou a atenção de tão natural que soa, né? Eu acho que também vai de encontro com o que o Rafa falou. Sempre foi tão
socado esses nomes na nossa cabeça, são coisas tão icônicas, o Batman ser o Batman, o Coringa ser o Coringa, que não precisa estar o nome pra gente associar. A gente acha que tá lá, a gente acha, não, alguém deve ter chamado o Batman de Batman, alguém deve ter usado o Coringa, porque a gente vê a figura e já vê o nome na nossa cabeça. Então a gente acha que a gente leu. Só que na verdade não tem necessidade do nome de tão icônico que são essas figuras, de tanto que foi martelado na nossa cabeça na série, em qualquer coisa de cultura pop, o nome desses personagens. Por exemplo, quando eu tô escrevendo uma história ou editando, eu costumo me atentar que nas primeiras páginas os personagens repitam um pouco o nome um do outro pro leitor se localizar, sabe? Principalmente quando eu tô trabalhando, sei lá, com um desenhista que não fica claro quem é quem, sabe? Então é importante isso, eu sempre faço. Essa observação nos roteiros dos outros e no meu, né? Então, aqui não precisa. São personagens largamente conhecidos, né? Tipo, sei lá, aparece Jesus e fala, nossa, é o Senhor Jesus. Tipo, não precisa. É um negócio super conhecido, né? Tanto que o único que eles falam um pouco mais o nome é a Bárbara, né? Que eu acho que talvez não seja um personagem tão conhecido, assim, no público casual. E mesmo assim, eles não falam nada dela ser a Batgirl. Não tem nenhum momento. Eu achei isso interessante. Ela já era meio que aposentada. Quer dizer, ela já estava afastada do manto de Batgirl fazia tempo. Isso. E daí, depois dessa história, eles mostram como ela se aposentou antes de acontecer isso com ela. Eu até pesquisei isso pro podcast de hoje, porque depois que autorizaram, né, que avisaram que ela ia ficar paraplégica nessa história, teve uma galera na DC que falou, não, vamos então aposentá-la antes, né? Fora que ela já tava aposentada, isso que é engraçado. Eu sei que a Bárbara Kesel escreveu lá o Batgirl Especial 1, que saiu em março de 88, ou seja, saiu no mesmo mês que Piada Mortal, que é uma história que eu vou te falar que eu dei daquela lida por alto, assim, mas parece ser uma história tão bestinha dela, mas já tem heróis demais, tem uma cena que ela vai andando por Gotham pra combater crimes e sempre aparece algum outro herói, aparece alguém voando e leva o vilão, aparece Lanterna Verde, ele fala, já tem heróis demais, eu tô me machucando aqui, vou me aposentar. E nessa história acontece a mesma coisa que o Bud tinha comentado, de confusão entre o pré-crise e o pós-crise, porque a história se passa numa coisa que aconteceu pré-crise, várias coisas firmadas do pré-crise acontecem nessa história, só que ela se passa no pós-crise, então nada deveria ser considerado, então ninguém sabe se aquela história realmente é canônica ou não é canônica. Eu li algo dela ter sido escrita antes e lançado depois, sabe? Faz sentido. Porque o negócio dela tá semi-aposentada vem desde o finzinho dos anos 70 já, que é a época que ela entra pra política, eu não lembro se ela era senadora, o que ela era. É verdade, tem isso. E ela fica semi-aposentada, né? Ela às vezes aparece, mas não é mais o foco da vida dela, né? E aí a personagem quase não foi usada nos anos seguintes, então o pessoal meio que esqueceu. É verdade. No pós-crise eu não lembro de nada dela aparecendo assim, como uma vigilante ativa. Na própria crise, você vê que ela aparece conversando com a Supergirl, mas não sei o que eu tô fazendo, não tenho poder, nada. É meio que o mesmo discurso daí, né? Tem um monte de gente, o que eu vou fazer de diferença? Então. Aposentaram ela e aí foi que foi, né? E aí depois, que muita gente associa Piada Mortal, fala, nossa, é a história que a Bárbara Gordon vira oráculo. E não tem nada disso nessa história aqui. Isso daí foi outros roteiristas. Esquadrão Suicida. No Esquadrão Suicida, o John Ostrander e a esposa dele dizem que também teve muita relação com isso. Não, eles escreviam juntos, né? Quem é o John Ostrander, eles ficaram putos com a Piada Mortal ter aleijado a Bárbara, porque eles gostavam muito dela. Então, por isso que eles criam o oráculo. Sim, mas assim, essa história aqui usa ela só como ferramenta de roteiro, pro choque. Aqui é o trauma. E eu acho muito interessante como depois que aparece o Batman visitando a Bárbara no hospital, o Gordon não tá. Tá o Harvey Bullock e um médico ali. É porque o Gordon já foi levado, né? É verdade. Olha eu falando merda. Ô, cacete. Eu fiquei tentando entender. É verdade. Mas eu acho engraçado ter o Bullock, né? Que nessa época ainda era o Bullock que odiava o Batman, né? E aí eles parecem de boa. Ele tá bem de boa. Acho que é pela situação, né? Eu também acho. É o pesar dele, né? Você vê a carinha dele saindo e olhando pra trás pro Batman, ficando lá com a Bárbara. É foda, tipo, o Bolland maravilhoso, né, cara? Não, e o Bolland desenha o Bullock do jeito que tem que ser, né? Sujo, né? Porcão. Eu acho muito bom o Bullock do Bolland. Nessa cena que a gente falou tanto, o Coringa, além de alejar a Bárbara, leva o comissário, que é a parada que eu agora tive um pequeno lapso. Mas tem o comissário Gordon no gibi? Tem o comissário Gordon, eles não falam o nome dele, é muito curioso nesse quadrinho. Não, eles falam sim. E tem uma parada nessa cena que é uma das grandes polêmicas, que antes do Grant Morrison vir com esse papo, do Batman ter matado o Coringa, no final, a grande polêmica desse quadrinho, que ninguém sabia se sim ou se não, é que ele faz
com a Bárbara. Porque mostra que depois deles terem espancado o Gordon e atirado na Bárbara, e tudo que eu acho, inclusive, que nas cores de John Higgins é foda como mostra que o Coringa tá coloridão enquanto acontece toda a violência atrás, e na hora que no final ele vai ficando com as cores macabras junto com o resto, né? E mostra que ele fala, tipo, eu vou tirar umas fotos suas pro seu pai lembrar de você, pra provar uma coisa, um brinde ao crime. E aí existe uma discussão de ele estuprou ou não estuprou? Cara, essa é uma discussão recente, né? É assim, de virar discussão. Porque eu lembro que antigamente, até pegando matérias, falando de quadrinho, era meio que, ele estuprou. Era tipo, a palavra, era todo mundo falando. E depois, você tem pessoas que trazem mais essa versão. Eu, inclusive, acredito que, pela questão do Coringa como um lunático, pra mim faz mais sentido ele não ter feito nada. Mas ele plantar essa ideia na mente do Gordon, sabe? Porque o ato de grande crueldade dele com a Bárbara foi o tiro. Ele deixou ela paraplégica. Então eu enxergo mais ele querendo fazer a tortura psicológica no Gordon, né? Porque a gente lembra da Bárbara, porque a Bárbara acaba virando outra personagem por causa desse tiro, mas a Bárbara nada mais é do que uma ferramenta do Coringa pra tentar tirar o Gordon e o Batman do eixo. Não era interesse tanto dele fazer com a Bárbara, no caso desse Um Dia Ruim, o que ele quer fazer com Gordon e com Batman. Vou discordar um pouco de você, Roberto, porque essa discussão é antiga assim, cara. A gente falava disso daí logo na primeira leitura que eu fiz desse quadrinho lá nos anos 90, e a gente já ficava em dúvida, o que aconteceu que ele ficou tão chocado? Será que ele abusou dela? Mas não parece. Então tinha um pouco disso, porque não mostra, né? Mas eu lendo dessa vez agora, já mais experiente no ato de ler gibi, o Coringa cita estupro várias vezes. Sim. Ele cita várias vezes durante essa parte final. E aí fica implícito. Então, assim, é uma forma de dizer que aconteceu e ficar a gente que decide o que aconteceu. Porque esse gibi todo tem muitas lacunas que somos nós que preenchemos. Essa talvez seja a segunda melhor coisa desse gibi. Ele faz a gente se sentir inteligente. Porque você lembra, você lê e fala, olha só, ela tá assim porque ela é a Batgirl. Por isso que ela falou o nome do Bruce. Olha, isso não sei o que lá. Ele faz você completar a história. E agora eu lembrei que é o Alan Moore, né? Sempre tem um estupro na história do Alan Moore, então eu tô errado. Sim. É verdade. Então, eu vou te falar que a leitura que eu sempre fiz foi de que não tinha estupro. Na verdade, as primeiras vezes que eu li, antes de alguém me falar, eu nem cogitei. Mas aí, eu acho que também o fato de eu ter lido muito novo, como eu falei, foi talvez a primeira história do Batman que eu li na vida. Então, eu acho que na minha mente, na época, isso não era algo que podia aparecer numa história. Depois que falaram, eu fico na dúvida. Cada vez que eu leio, é diferente. Dessa vez que eu li, eu interpretei como que não teve. Mas agora isso que o Rafa falou de depois ele citar mais vezes, eu acho que o Alan Moore deixou sim, de propósito, essa coisa no ar, assim. É que assim, é uma questão de semântica que a gente também precisa falar agora, porque hoje em dia, o simples ato dele ter despido a Bárbara e tirado fotos e tocado no corpo dela é estupro. Já é uma violência. É uma violação, sim. Na questão de semântica, isso é estupro, isso é um abuso sexual, isso é um estupro. Não tem penetração, pode não ter penetração, pode não ter nada do tipo, mas é um estupro. Essa é a questão de semântica hoje em dia, mas eu tô com o Roberto, eu nunca vi estupro no ato do Coringa com a Bárbara. O fato da gente ver que o Coringa tirou fotos dela nua fazem a gente associar a sexualidade a um ato sexual, mas é isso. O que interessa ao Coringa é o sofrimento dela, não é qualquer outro tipo de prazer que ele possa tirar, nenhum prazer sexual. O prazer dele tá no sadismo, tá no sofrimento dela, tá no fato dela saber que vai ficar paraplégica, no fato do Gordon ter visto tudo, no fato dele saber o quanto isso vai afetar o Batman, no fato de saber quantas fotos vão afetar todo mundo. O prazer dele tá nisso. Até que a gente falou, até revisitando agora o filme, a animação que saiu depois, ela intensifica muito toda a questão sexual do Coringa. Uma questão que nunca tem. A gente nunca vê o Coringa interessado no sexo como uma forma carnal, assim, ele tá interessado em outras coisas, em questões sádicas. Não, até a história da Arlequina mostra ela frustrada exatamente com isso, né? Então eu não acho que o Coringa tirou nenhum tipo de proveito sexual da Bárbara, porque ele não teria nada a ganhar com isso. Não sei, cara. Eu acho que eu gosto da ideia de ser dúbio. A ideia de ser dúbio eu acho que tem mais a ver com o gibi como um todo. Sim. Olha, pra mim esse quadrinho é dúbio, né? E acho que isso fica claro, pelo menos nessa leitura que eu fiz agora, que me trouxe uma pergunta que eu queria jogar aqui na mesa, é por que o Gordon tá pelado? E ele coloca os dois da família nus. Então, de certa forma, ele também tá abusando do Gordon. Sim. Naquela cena, ele tá abusando do Gordon. Ele bota o Gordon nu pra assistir alguma coisa da filha pelada. É uma intimidade que pai e filha nessa idade não tem. É uma forma de sexualizar
também essa relação, que não é sexualizada. Então, o Branca falou uma coisa muito interessante. São vários abusos sexuais. Isso tem, claramente, mas os vias de fato realmente não tá claro, é uma coisa que tá implícito e que ele deixa pistas pra induzir você a pensar nisso. E aí você tem que interpretar a história. Sim. Eu acho que isso dele despira o Gordon também, ele tá tentando enlouquecer o Gordon. Então, ele tirando a roupa do Gordon, a roupa meio que também representa a evolução do homem, a racionalização do homem. Eu acho que tirar a roupa do Gordon remete ele a um contexto mais primata, um contexto... Isso, animal, um contexto mais anti-são. E tira ele da figura de poder, né? Que a roupa dele é quase como a roupa do Batman. Ele tá de coleira, né, gente? A coleira e os anões vestidos de dominatrix, né? Então tem todo um contexto sexual também, né? É a submissão, Exatamente, submissão. Mas eu quero colocar um outro ponto aqui, e tem muito a ver com o que o Branca falou, que eu enxergo o sadismo todo do Coringa, e por saber do sadismo todo dele, eu continuo também que nem o Rafa com uma situação dúbia, porque também pelo sadismo eu não duvido que ele faria, tipo, no caso, tipo, uma penetração, mesmo não no sentido de sentir prazer, mas no sentido do desespero da vítima que tá ali, de usar isso em favor do sadismo que ele quer. Eu acho que, na minha visão, isso pode ser feito também de uma forma sexual, sem necessariamente em busca de um prazer e de uma sexualidade, assim, mas de uma forma de chocar e despertar medo em quem tá ali. É sadismo mesmo, né? Eu acho que é assim, nessa história, se a gente for pegar a obra como uma coisa alheia ao resto da cronologia, eu concordo que existe essas duas interpretações. Se a gente pegar ela como uma parte cronológica e ver tudo o que aconteceu depois com a Bárbara tem o trauma da violência do tiro e da violência de ter ficado paraplégica, mas ela nunca demonstrou o trauma do abuso sexual, que eu acho que seria algo que seria muito mais... Quer dizer, não digo que seria muito mais, mas seria tão pesado quanto a violência do tiro e todo o resto. Mas seria um elemento a mais, né? Pelo que vem depois, dá pra entender que não houve abuso sexual, porque isso criaria um trauma absurdo nela que teria que ser exposto pros leitores. No contexto da história, dá pra ter as duas interpretações. Dá pra falar que editorialmente dentro da DC não teve, porque isso não foi levado adiante depois. Dentro da trama do roteiro do Alan Moore, se ele quis deixar implícito essa possibilidade, eu acho que ele quis deixar implícito que existe essa possibilidade, que nem o Rafa falou. E aí cada leitor faz a sua leitura, porque o Alan Moore não faz nada sem querer, né? A gente viu já roteiros dele e é muito ele gosta de detalhado. deixar coisas em aberto também, né? Sim. Isso é o que o Alan Moore faz. E eu acho isso legal. E a gente vai ter também. todo um debate sobre o final também, né? Mas eu acho que a gente já teve essa discussão várias vezes, né? O quanto é chato essa cultura do final explicado. Sim. Uhum. Você não interpretar, você não aceitar mais nada em aberto. Você tem que ter uma explicação, que seja um youtuber, que seja um podcast entrevistando o autor, que seja alguma coisa. É legal, por exemplo, o que o Rafa falou faz todo sentido. Eu não acho que teve, pela minha interpretação, mas pelo que o Rafa falou, faz sentido. E conhecendo o Alan Moore também faz sentido. Só não foi uma interpretação que eu tive, entendeu? Mas não quer dizer que não está lá. Sim. Ele não subestima a sua inteligência, é isso? Exatamente. E eu acho que é uma coisa que só agrega. Você deixar uma coisa que você vai fazer uma leitura bem pessoal da obra. Porque você preenche essas lacunas com sua visão de mundo, com suas experiências. Então, como eu falei, a primeira vez que eu li, eu era muito novo. Isso nem passou pela minha cabeça, porque nas minhas experiências de vida, na cultura que eu tinha acesso, isso nem existia. Então, nem pensei. Se eu tivesse lido hoje pela primeira vez, talvez eu teria feito uma leitura diferente. Eu discordo um pouco da questão do isso agrega, porque a gente tá falando sobre o estupro ser usado como um artifício que cria curiosidade ou que fica no ar. Me incomoda muito aqui o estupro, se for algo que realmente é deixado no ar, ser usado como uma coisa tão banal. Ah, sim. Nem ao menos é citada depois, sabe? Não é assim que funciona, porque na verdade você não tá pensando como editor. A questão é, provavelmente isso aqui passou por um crivo, alguém falou, isso aqui é o limite, você tá passando. Pode ter acontecido isso. E aí cortou esse trecho ou conversaram na edição, falou, isso aqui tem que ser mais implícito. Acho que você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô falando que mesmo a possibilidade de um estupro, mesmo essa opção de deixar no ar o ato de um estupro, eu acho que é problemático. Eu acho que não acrescenta tanto pra história. Por exemplo, eu li sem ter essa interpretação de estupro. E pra mim a história funcionou bem.
também a possibilidade de existir a interpretação de estupro e isso nem ao mesmo ser citado e isso ser meio que tratado com um certo descaso, eu acho bem problemático. Era nisso que eu ia chegar. Então, assim, pode ser que houve uma interferência de editor ou não, ou os editores perceberam isso depois. Concordo 100%, não é uma coisa que agrega pra história. E aí eles preferiram ir só no que tá claro, no que tá ali realmente registrado na história. Então era isso que eu queria dizer. Pode ser que a história tenha passado por algum tipo de crivo. E aí quando ela sai, começa essa interpretação a surgir e os caras falam, olha, eu não acho que isso tem a ver com a DC Comics. Entende? Essa visão bem editorial. Então, vamos cortar isso aqui e nas próximas histórias a gente já cita como se fosse uma coisa que nem fala disso. Faz pouco sentido. A outra vez que isso vai acontecer é quando? Crise de identidade? Sim. Acho que sim. Numa história grande, sim. Que eu me lembro, assim, talvez... Eu sei que histórias do Arqueiro Verde, eles nos anos 80 citavam coisas desse tipo, mas era outra vibe já, era quase Vertigo. Entendeu? Então, assim, acho que é uma coisa que não tem a ver com a mídia em si. O norte-americano, você pode esquartejar as pessoas. Agora, mexeu com sexo já é um problema. Eu tenho, inclusive, certeza disso do que você tá falando, que realmente passou por um crivo editorial, porque na cena que mostra as fotos da Bárbara no parque de diversões, né, que daí mostra pro Gordon, tem a foto central, é muito mais explícita, ela tá nua, inclusive aparece os peitos dela de um jeito bem explícito, e o tiro que o Coringa deu nela, que é na barriga, deixa o sangue cobrindo a parte íntima dela. E isso foi mudado por uma foto menos explícita focando na cara dela, que daí eu acho que dá até mais essa sensação de sadismo do Coringa em relação ao sofrimento dela. Então eu tenho certeza da questão do crivo editorial que você tá falando, isso pra mim não tem dúvida. Mas mesmo assim, o fato de a gente tá discutindo agora é porque deixa no ar de algum jeito. Eu acho que até mostrar as fotos dela nua é um pouquinho proposital pra deixar no ar isso, e eu acho que eu não acho o tom muito certo. É que eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes, que é narrativamente você deixar coisas no ar é uma ferramenta interessante. Outra é a parte de tipo, cara, não é legal, tipo, moralmente é incorreto você usar isso como um artifício de roteiro. A parada do estupro, não de deixar coisas no ar, mas a parada de usar uma parada tão violenta de uma forma tão banal. São dois pontos, né? E eu concordo. Era exatamente isso. Mas acho que o Branca tá só complementando. Nós estávamos falando antes disso, de deixar coisas em aberto em vários sentidos, tanto que ele falou, não é isso. Ele só tá colocando um outro ponto, que ele acha que esse lance de deixar em aberto não é muito bacana. Mas eu acho que no caso da história, como não tem a visão dela, ela praticamente é uma ferramenta de narrativa. É melhor que seja só violência mesmo, porque já é muito, né? Sim. A gente tá falando tanto porque realmente o que acontece com a Bárbara é de um sadismo muito incômodo pros dias de hoje. Já era de um sadismo muito incômodo para aqueles dias, tanto que causou muita revolta. Foi inclusive a revolta da Kim Whale, que a gente tava falando, que incentivou o John Strander junto com ela a usar a personagem como oráculo no Esquadrão Suicida. Eles também explicitam isso de um jeito maravilhoso na edição que o Bud também falou, a edição curta que mostra como ela se tornou oráculo. Então mesmo na época já tinha sido problemático, não só a questão da possibilidade do estupro, mas todo o sadismo que o Coringa trata ela, o sadismo que a história e o Alan Moore e o Brian Bolland e a DC tratam ela, o sofrimento dela servir como um artifício de um plano contra o Gordon para atingir o Batman, é tudo muito problemático. Para mim, essa cena dela é o melhor e o pior da edição. É o melhor porque é muito bem desenhada, é muito bem construída, mas é o pior porque é muito problemático, era nos dias da história e é muito mais hoje. A gente lê com uma mão virando a página e com a outra mão na consciência, né? Porque é pesado. O pessoal sempre indica a namorada do Kyle Rayner, a Alex, né, como, é o maior exemplo. Mas lá pelo menos era uma personagem que serviu por 2 edições. Aqui é uma personagem que já existia há uns 20 anos e fazem isso, né, porra? Tem até uma expressão pra aquela personagem do Kyle, né? Sim. Remind Wing Refrigerator. Isso. É isso mesmo. E a Batgirl, se você pega os merchandisings vintage da DC e tal, a Batgirl era um dos 3, 4 personagens femininos mais fortes da DC. É verdade, acho que ela era a terceira, né? Depois da Mulher Maravilha e da Supergirl. É a Batgirl, exatamente. Quem era poderosa, né? Na parte seguinte,
a gente tem uma alternância de coisas, né? Mostra de novo um pouco esses flashbacks da origem do Coringa, que é essa parte exatamente que na recolorização ficou em preto e branco e na coloração antiga é em tons de amarelo, que eu acho que funciona de uma forma parecida, mas o principal ponto é que aqui a gente vê qual que é o plano dos capangas lá que estão chamando o Coringa. É a primeira vez que a gente vê que ele tá desesperado, porque ele tá sem grana e ele precisa de grana pra esposa grávida, né? Eu não me lembro se a esposa tá grávida ainda ou se ela já teve o filho. Não, ela tá grávida ainda. Estão 3 meses pra nascer, uma coisa assim. Isso mesmo. Tá. É que tem uma coisa que eles falam depois que eu fico meio assim. Ele fala que ela tava testando o aquecedor de mamadeira, é isso? Isso. Isso é o que me deixa na dúvida. Mas aqui a gente mostra isso, né? Que ele tá desesperado, então chamam ele pra ajudar num assalto no lugar onde ele já trabalhou, porque ele trabalhou lá com, se não me engano, com coisa de segurança e tal. Não, ele era assistente no laboratório, no negócio que, a fábrica que funcionava do lado do negócio de cartas, então ele sabia, tinha uma entrada lá, ele sabia como ir. Era a empresa Ace Chemicals, né? Era Ace Chemicals, ele trabalhou lá como cientista. Esse é um ponto que raramente usam, que eu acho muito interessante, que mostra que ele já foi um cientista. Tudo bem, assistente de laboratório, mas é um ponto muito importante pra ele desenvolver o veneno, tudo, eu acho legal isso. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido ele ter um conhecimento de química, né? Interessante. Deve ser alguma coisa básica, mas sim, né? Sim, Tipo, ele era assistente do laboratório. E no fim, nunca é ele que cria o veneno, né? Sempre tem algum outro jeito. Podiam fazer, né, o Coringa fazendo aquele vulcão de bicarbonato de sódio. Bacana, todo mundo já fez numa feira de ciência. Não, mas sério, e fica imaginando o Coringa no laboratório, sei lá o que, ele pegando todas as coisas e colocando no panela. Você acha que ele ia estar quieto ali, mexendo, sério, não? Ele ia estar cantando com cada uma das coisas, atacando ali, gritando. Ia ser uma loucura, cara. Ia ser cientista louco de desenho de Looney Tunes, certeza. Exatamente. Totalmente. É que ele meio que né, um personagem de Looney Tunes. E a parada aqui é que é onde conecta com aquela história do Bill Finger, né, do capuz vermelho. Mostra que ele vai usar uma roupa de capuz vermelho, porque aí qualquer coisa a galera fala, não, foi o capuz vermelho que fez. Não dá pra acusar ele. Que aí aqui, o que eu entendi é que o capuz vermelho é um vilão que existe e ele tá se fantasiando. Eles deixam no ar que é um disfarce usado por várias pessoas. Então, isso eu lembro que tem outras histórias depois que falam disso. Aqui eu não que é uma coisa que o Snyder depois caga, né? Não vamos falar disso. Mas acho bem interessante isso, que aí conecta com a origem do Coringa clássica ali da Era de Ouro e tal. Eu acho bacana eles terem trazido isso. Aí é bom mesmo. Dito isso, podia também ter o Coringa, né? Fazendo aquela piada do Dexter. Não é óxido nitroso, é a minha mulher. Nossa senhora. E aí que rola um tiroteio, né, cara? E aí um dos bandidos lá que tá com ele, tipo, fica putaço, né? Tipo, você falou que já tá vazio aqui, não sei o quê. Não, mas antes tem uma parada que eu acho que é muito importante, que é o momento que mostra que, tipo, em outro papo que eles estão tendo já pra, tipo, a gente vai lá no assalto, chega a polícia, todo mundo fica desesperado. No mesmo dia mais cedo, né? No mesmo dia do assalto, né? Chega a polícia e todo mundo fica, caralho, que a polícia tá chegando aqui. Aí a polícia chama ele de canto e fala, não, cara, sua esposa morreu num acidente com aquecedor de mamadeiras. Não, e o pior é o jeito que o cara fala, né? Friozão, né, mano? Sim. Pelo que eu entendo, é um bar de criminoso, né? Sim, é o bar do Hortelino já, né, nessa época, certeza. E aí você vê ele desesperado e ele falando, tipo, bom, acabou, né? Acabou, não tem mais motivo pra fazer isso. Eu tava fazendo só pra cuidar da minha esposa e do meu filho, acabou. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Você não sai de uma coisinha dessas. Você não vai desistir e sair inteiro. Ele, não, mas a foto... Ele fica desesperado. E aí, na vez seguinte que mostra, você já vê ele todo, tipo, com a cabeça na merda, com o cara totalmente, tipo, apático, ajudando no assalto, assim, mas com a cabeça em outro lugar, né? E isso é uma das coisas que mais me emputece quando mexem nessa história, porque ela funciona de um jeito que você realmente tem pena dele. Sim. Quando você começa, o Jones inventa que ele batia na mulher, qualquer coisa que você põe, tira isso. Tira o motivo dessa história existir, sabe? Desses flashbacks existirem. Eles podem ou não ser reais, mas eles te criam uma empatia. Se o cara era um bosta, acabou a empatia. Não, eu concordo. E acabou o dia ruim também, porque ele já era ruim, né? Então, porra. Exatamente isso. É tipo o dia de fúria, né? Que o Nerdola adora usar, né? Viu, olha lá, foi um dia. Não, ele já era um louco, porra.
Já na cena inicial que ele tá com a esposa, falando que deu errado o trampo, ele já parece meio histérico, meio histriônico ali. Sim. Ela fala uma palavra, ele já tira 1000 interpretações, ele já tem ansiedade ali, claramente. Nos tempos de hoje nós diríamos isso facilmente. Ele já tava surtado. Isso que o Bud falou, convenhamos, o final da história já mostra que a ideia do dia ruim é bobagem. Ah, sim. Sim, O Gordon, no final da história, já é a prova de que o argumento do Coringa é furado. é aquele negócio. Se você quebra fácil, quebra. Se não, não. Existiu o dia ruim pro Coringa, mas não quer dizer que é assim pra todo mundo, né? A parada é que não é um dia ruim, né, do É Coringa. uma vida merda, né, inteira, né? O dia ruim é a gota d'água, mas ele já tava numa espiral de merda, assim. Ele chegou num ponto que ele surtou, mas ele já não foi um dia ruim. A gente tá vendo essa história sendo do ponto de vista do Coringa. Sim, A questão do narrador não confiável é isso também, ele tá se justificando de algum jeito. sim. Isso eu acho uma coisa muito interessante da Piada Mortal, que tudo que basta é um dia ruim é uma forma do Coringa justificar quem ele é e o que ele faz. É o mais próximo que a gente tem disso, e é o mais próximo que a gente tem, de repente, de um lado racional dele que sabe que aquilo não é certo. Então ele tentar se justificar pro Batman, tentar fazer o Gordon se tornar que nem ele, falar o mundo inteiro só tá um dia ruim de se tornar que nem eu, é um jeito de falar, tipo, tá bom, eu sei tudo que eu fiz, eu sei o maníaco que eu sou, mas olha o porquê. Você também pode ser assim. É exatamente a cena que ele tá cantarolando, né? Que ele fala isso, se eu não me engano. Uhum. Ele até, tipo, depois ele chega, ele meio que olha pra câmera, entre aspas, ela olha pro leitor e fala, tipo, como é bom ser louco, né? Eu acho legal isso, eu acho que é legal a gente ver o Coringa como maníaco homicida que nunca pede desculpa por nada, nunca se explica por nada, mas aqui isso deturpadamente é o jeito mais próximo que a gente vê ele de tentar dar uma justificativa por ele ser quem ele é. Mas ao mesmo tempo é foda, porque ele tá com isso na cabeça, mas ele não tá contando isso pra ninguém. Era isso que eu ia falar. Isso é uma parada que eu fico pensando nesse quadrinho. Tipo, pra quem ele tá contando essa versão? Ele não tá contando pra ninguém. É, só tá na cabeça dele. Ele não verbaliza isso. A gente tá dentro da cabeça dele, né? A gente, mas ele não tá se justificando pro Batman, porque o Batman não sabe nada disso. Não, a justificativa dele pro Batman é tentar fazer o Gordon se transformar num louco por estar tendo um dia ruim, por ter a filha dele baleada e despida e as fotos, e ele ser despido e tá naquele ambiente todo. Essa é a justificativa dele. A história da origem dele não é a justificativa dele. A justificativa dele é essa, tipo, um dia de merda pode fazer qualquer um enlouquecer. Sim, não, mas o que a gente tava comentando é que essa versão da origem, considerando que seja contada pelo Coringa, é uma forma dele se colocar como vítima. Tipo, eu sou vítima de uma vida que eu tive que teve um dia ruim e fiquei doido. Então, mas pra ele mesmo, né? Sim. Eu não acho que seja vítima. Eu acho que tem um lance aí que é o Coringa quer justificar que ele tá certo. Tipo assim, vocês ficam me julgando que eu sou louco, irmão. Pra você, sabe? E também grandes conhecimentos de história do Coringa, né? A Segunda Guerra começou por causa de uma discussão de quantos postes de rua a Alemanha tinha que pagar, sabe? Aí ele falou, tipo assim, a humanidade é isso aí, vocês são que nem eu. Eu acho que o Gordon é o pilar central dessa mudança, porque o Batman tá no limite também, com o Coringa, com o que o Coringa tá fazendo. E quando ele resgata o Gordon fala, tem que ser feito do nosso jeito. A gente tem que mostrar que funciona. Esse é um diálogo do caralho desse quadrinho. Eu acho que o Gordon é o pilar central que fala, não, cara, existem certas coisas que podem te fazer dobrar, mas isso não vale pra todo mundo. O Coringa meio que quer colocar todo mundo na caixinha dele, nesse mundo deturpado dele, né? É o momento que a gente vence. Não só dá um soco no Coringa pra vencer. Precisou ele falar, olha, não funcionou. Vamos provar pra ele que não funcionou, que isso que ele tá querendo fazer não funciona. A gente é o certo. Eles usam isso no Batman Cavaleiro das Trevas, o filme do Nolan, né? Que ele consegue descer o Duas Caras pro nível dele, mas ele acha que a cidade inteira vai descer e o Batman fala isso. Não é todo mundo igual a você, seu imbecil, né? Eu acho que tem uma diferença, inclusive pegando o que o Roberto falou também. No filme a gente vê um Coringa muito anárquico, né? Inclusive é uma interpretação que muita gente tem dele ser uma criatura anárquica que acha que todo mundo tem que fazer o que quer. Mas eu concordo com o Roberto porque o Coringa quer se mostrar certo e quer mostrar que todo mundo tem que agir com ele, porque ele vai muito mais pro lado do absurdismo, né? Quem já leu O Estrangeiro, do Camus, sabe? O absurdismo é aquilo de... Cara, nada faz sentido, nada na vida faz sentido. Qual o sentido de eu não poder matar alguém? O que isso vai acarretar pra mim? Não existe consequência, não existe moral. Essa é a vertente do Coringa aqui. Ele quer evangelizar o Gordon e o resto do mundo nesse absurdismo dele. Absurdismo anárquico,
também absurdismo niilista dele, que acha que todo mundo tem que enlouquecer mesmo, porque nada no mundo, a violência, todo o caos, toda a desordem, todas as tragédias, nada faz sentido. Ele tenta fazer uma parada meio laranja mecânica, tá ligado? Tipo, de indução ali, só que de uma forma muito mais rápida, né? Não aquela forma de ficar meses ali forçando o cara a ter certos comportamentos. Eu sinto um pouco disso, né? Faz sentido. Nossa, Laranja Mecânica é uma boa referência mesmo. Tem uma cena aqui, um pouquinho mais à frente, na página 40, não sei se é igual pra todo mundo, que tem o Coringa coloca o Gordon numa jaula e leva os caras num circo de horrores, uns freak show, pra olhar e falar, olha lá o cara comum. Esse é o cara comum. Ou seja, ele realmente acredita que o povo que faz sentido é esse povo que não é o norme, né? Que o mundo é feito de gente que não é normal, os freaks, né? Aliás, uma coisa muito foda do Bolland, né? Que ele faz esses freaks aterrorizantes. E a cena que o Coringa recebe a notícia da morte da mulher, os caras vão embora, deixa ele sozinho, as pessoas em volta no bar olhando pra ele, ele desenha com essas caras aterrorizantes, igual os freaks. Sim. É muito boa. O da direita até parece já um Coringa, né? Fiquei um tempão olhando isso também. É bem interessante mesmo. É uma parada, tipo, do absurdo do freak abraçando ele, né? Tem toda a perseguição no parque que é linda, né? Acho que nem tem muito o que falar disso, mas ela é linda. Eu quero comentar antes da cena que o Coringa cai, né? Quando o capuz vermelho cai e se torna o Coringa. Ela é emblemática, ela é muito bonita, mas tem um detalhe que me incomoda desde que eu sou moleque, que às vezes eu esqueço e eu releio e falo, porra, tem mesmo isso, não é coisa da minha cabeça. Que é a cena que ele sai da água, já transformado em Coringa, tem um Batman na fábrica olhando exatamente na direção. Sim! Me dá uma raiva isso. Caralho, ele é cego. Cara, mas isso eu vou te falar, eu tô com o gibi original aqui do Bill Finger na mão, e tem um quadro que é exatamente igual. É o Batman olhando exatamente no mesmo ângulo da fábrica, só que ele tá com os policiais, assim. Só que no original é ele pulando nos químicos, né? Mas é muito parecido, assim, a diagramação da página. Eu acho que foi uma referenciazinha que ficou meio jogada mesmo. Aqui a gente vê o Coringa ser levado pelos produtos químicos, mas quando ele sai dos produtos químicos, ele não necessariamente tá naquele ponto, né? Ele parece que tá sendo levado por uma correnteza, que a gente já vê até ele longe do ponto onde ele pulou, já que o Batman já tá um pouquinho longe. Então acho que ele é levado, isso dele saindo da água e se reerguendo, já é ele um pouco mais longe do ponto onde tá mostrando o Batman olhando. É minha leitura também. Dá pra ter uma cidade no fundo, né? Quando ele tá saindo, é como se ele tivesse sido levado mesmo pela correnteza. Ele não tá ali perto, né? É. Sim. Mas eu ajudo o Batman. Pra mim, ele tá de costas. Pronto, é isso. Ele tá de costas ali e não viu. Ele tá indo embora. Mas a gente tem o quadro mais icônico da história do Coringa, né? E que belíssima arte do Brian Bolland, né, Nossa, gente? é bom Puta demais. que pariu. Essa arte é linda, cara. Dele rindo com as mãos no cabelo, né, cara? Cara, isso é bonito pra caralho. O que eu acho foda é ele tá molhado, né? Então a gente não sabe o que é água e o que é lágrima também, né? Porque tá escorrendo a água do olho dele. Parece que ele tá chorando pelo aquilo que ele tá se tornando. Parece que ele tá meio que desesperado por ter se tornado aquilo, mas ele tem que aceitar aquilo. Mas, Branca, isso é porque você tá com a coloração antiga. Isso, porque exatamente. a coloração do Brian Bolland, ele muda pra ele chorando sangue. Isso. Que eu acho muito mais caído. Nossa, sério? Sim, ele tá chorando Sim, sangue é. e tá saindo sangue da boca dele também. É, cara. É, eu acho muito caído. E não tem o fundo roxo, as luvas são brancas. O terno é preto, não é esse terno meio... Ele virando Coringa mesmo. Não. O terno é roxo. Na do... É que eu tô olhando aqui, É o sim, terno é tá roxo, meio é preto. roxo, é roxo, é roxo. Essa cena aqui me lembra, vocês assistiram aquele Pearl, Não o assisti. filme de terror? Sei qual que é, mas não assisti não. Em certo ponto do filme, que eu não vou falar em qual ponto pra não dar spoiler, tem um close na cara dela, que é ela sorrindo assim, só que ela tá sorrindo muito forçado, e os olhos dela, você percebe que ela tá desesperada, você percebe que tá também bem essa cara do Coringa que a gente vê ele sorrindo, só que o desespero de ter se tornado quem ele se tornou tá nos olhos dele. E eu acho que as lágrimas, que também pode ser os produtos químicos ou água da onde ele acabou de sair, criam essa ambiguidade também. Está sorrando. É o chorrindo. Lembra daquele tiozinho Meu chorrindo? Deus. Eu realmente acho que as cores do Bolland tiraram um pouco do impacto dessa página. Que ainda tá foda, porque a arte dele sozinha já é foda, né? É muito boa, A cara. parada dele virando aos poucos pra câmera, assim, é bem bom. E eu acho interessante porque a origem é que ele cai num rio poluído, né? É uma parada que eu não lembrava da primeira vez que eu li, e depois quando eu fui reler mais velho, porque, tipo, normalmente você mostra essa origem, quando é citada em outros lugares, é meio que ele caindo num tonel de ácido, né? Alguma coisa assim, na própria original lá do
Bill Finger, que inclusive é uma história bem idiota, vou falar bem sincero pra vocês. Mostra ele caindo num tonel e o tonel é jogado no rio, que também é válido, né, cara? Pra vocês terem uma ideia de como essa história antiga do Bill Finger, do Capuz Vermelho, ela é bem idiota, o Batman ele é convidado por uma faculdade pra ser um professor honorário de criminologia e dar aula lá pros alunos e tal, e aí ele coloca numa das aulas o caso do Capuz Vermelho, que é um criminoso que há 10 anos ele nunca descobriu quem é. E aí mostra toda essa parada dele ter caído no ácido e tal. No mundo que o Scott Snyder dá aula de roteiro, tudo é possível. É engraçado porque, na verdade, é um reflexo das histórias da época, né? E aí, no final, você descobre que é o Coringa, né? É bem interessante. Mas também, esse negócio de ser o rio poluído é aquele negócio de fábrica, que é tudo em ponta de rio e joga tudo fora lá, né? Então. Não fica muito diferente do tonel, na verdade, né? Não fica. Eu acho que o Alan Moore, na verdade, deu uma cortada. Em vez de falar que caiu no tonel, que é jogado no rio, ele já cai no rio onde os químicos caem e pronto. Quantas pessoas nessas Olimpíadas devem ter saído do Rio Sena, que nem o Coringa saiu aqui? Não, teve um que foi internado, né? Teve vários que ficaram internados. Não, a brasileira falou porque ela vomitou depois da prova. Tipo, foi horrível, né, assim. bicho? Teve uma outra lá que vomitou 9 vezes, Quando era criança, na série do Highlander, o protagonista morava num navio no Rio Sena, agora acontece. Mas era o Highlander. Ele pode, tá certo, velho. Mas isso que o Branca falou, e realmente a colorização, o lance dele tá chorando sangue e tal, tipo, tira o impacto até da interpretação, e me lembra uma cena do It, o atual, a parte 2, que pra mim é uma das cenas mais aterrorizantes do filme, e não envolve ele sendo monstro nem nada, é uma cena em que ele tá meio que conversando enquanto ele tá se maquiando com a menina. E ele vai se maquiando e ele não pisca. Ele fica com o olho arregalado e aí o olho começa a lacrimejar dele não fechar o olho, cara. E essa cena pra mim é totalmente apavorante e me lembrou muito com a colorização original. A colorização, com todo o perdão, Brian Bolland, você é um excelente desenhista, mas cagou no pau na própria obra. Eu acho que ele ficou com birra, né, cara? Esse foi foda. Não sei se é birra. Como eu falei, não foi uma questão de briga, eu acho que, tipo assim, ele teve uma visão diferente, tanto que a colorização do Brian Bolland parece muito mais uma capa do Brian Bolland. Sim. Que funciona, como eu falei, essa cena do Coringa, a do John Higgins, e quando você vê o trabalho de John Higgins como colorista, é uma parada muito mais cinematográfica. Então, a iluminação às vezes está mais amarelada, mais vermelha. Não é porque eles estão no ambiente mais amarelado e vermelho. É pra ela dar o clima do que ele quer contar. É que um é colorista de verdade e o outro não, né? E outra, o Bolland, mesmo nessa introdução, ele fala que na época, não é nem de tempo, então ele fala, eu nem saberia como fazer na época. O Brian Bolland, pra ser justo, ele é um grande colorista, mas o estilo dele é outro. Não é esse estilo. É aquele negócio, a coloração não é horrível, o problema é que a outra é muito melhor. A outra é incrível. Sim. A outra coloração, ela passa uma mensagem. Ela não é só a cor. Aqui nessa cena, pelo que vocês estão falando do sangue, eu entendo que ele quis dar mais ênfase na deformação do Coringa, né? Acho que ele talvez tenha achado que só o Coringa ter saído com a pele branca e o cabelo verde não justificava a loucura que o Coringa mostra. Faz sentido. Mas ele colocar sangue mostra meio que um body horror, assim, mostra meio que existiu alguma coisa muito mais violenta acontecendo no rosto, na cara do Coringa nessa hora, do que simplesmente a pele dele ficando branca e o cabelo verde. Então, a intenção eu entendo, mas eu não acho que essa intenção necessariamente dá mais peso pra cena, eu acho que ela tira o peso que a cena tinha na colorização original, no caso. Exato. O resultado é outra coisa, né? A intenção tá ali, mas o resultado... Dá um motivo, mas não dá razão. De boa intenção, o inferno tá cheio, né? Eu acho que pra quem leu só com as cores do Bolland, tipo, acha ótimo. É que a Sim. gente tem essa comparação e marcou muito, né, cara? Não é que tipo essas Absolute que anda saindo, tipo o Monstro do Pântano do Alan Moore, que é uma coloração monstruosa, que até quem não lê o original vai achar feio, vai falar, que porra é essa? Não, essa funciona, só que a original é 1000 anos luz à frente. Ela é expressiva, ela não é só uma cor certinha. Sim.
Eu queria caminhar aqui pro final da história, cara. Porque eu acho o final... Não vamos nem falar ainda da polêmica, mas a parada do Coringa e o Batman se encontrarem, tipo, o Batman finalmente captura... Eu achei que você queria falar um pouquinho antes do quadrinho que mostra o Batmóvel chegando. Eu achei que você ia adorar essa cena específica. Eu adoro esse quadrinho. É o meu Batmóvel preferido. Achei que você ia querer passar horas e horas falando sobre essa cena específica. Não, eu adoro essa cena. Não preciso nem falar, mas ela é linda. Mas ela é linda e ela tem um detalhe que é muito bom, que é o cara que o Coringa matou no início ainda tá lá no Elefantinho Rosa. Eu acho esse detalhe muito legal. E o elefante funcionando, né? Ele tá balançando ainda, isso que é legal. Ele tá balançando, assim. Não, é muito bom, cara. É muito bom. E como tá tudo laranja, só o Coringa tá com as cores certinho dele, assim. É muito bom. Mas tem toda essa perseguição no circo, tá? Tem, inclusive, uma das coisas que eu acho que esse quadrinho inovou muito, que foi o Coringa usar o uniforme do Batman contra ele, né? Enfiando o dedo no olho e puxando o capuz. Essa cena é tão boa. É muito bom, cara. E dando uma paulada depois. É que nem no Liga Num, que a Canário pega a máscara do Flash e vira ela. É a mesma vibe. Você é noivo, seu filho da puta. E o confronto final, que é uma parada impactante, né, porra? Quando o Batman finalmente dá um soco no Coringa, ele cai no chão e ele vira com a arma na cara, vai atirar, o Batman toma um susto, porque ele realmente, por se atirar, ele morre, e sai a bandeirinha do clique-clique, tipo, pra mostrar que ele é doido mesmo, né, cara? Eu quero comentar um quadrinho antes, quando eles estão na casa dos espelhos, que tem uma hora que o Coringa tá com uma cara de coitado, cara de tenha pena de mim. Olhando pra que câmera. eu sempre lembro, não é o Howard Porter que desenha essa parte na liga aquele arco da Pedra da Eternidade, que o Coringa tá na gangue da Injustiça? Acho que sim. Eu acho que não é o Porter que desenha essa parte, porque lá tem uns tapa-buraco no meio. Mas é um cara, ele copia na cara dura essa imagem. Ah, mas muito, né? Não parece o Gato de Botas? Parece. O olho, né? Aquele olhar assim do Gato de Botas. Mas o que eu queria falar é o final mesmo. É quando, tipo, o Coringa chega, tipo, tá, então, tá esperando o quê? Eu atirei numa garota em defesa, aterrorizei um velho, você não me manda pro inferno, que de uma vez por todas espera a ovação da galera. E aí o Batman fala, não é isso que eu quero cumprir a lei. Tipo, eu não quero machucar você, eu não quero que nenhum dos dois mate um outro. A gente tá ficando sem alternativas, a gente sabe disso, mas talvez tudo depende de uma chance pra você parar, pra gente sair dessa rota suicida que vai levar a gente à morte e tal. Aí ele entra nesse papo, né, e aí o Coringa fala assim, cara, desculpa, mas isso me lembrou uma piada. Começa a dar risada, cara. Não, mas antes disso, é no mesmo quadro, inclusive, né, que ele fala, então, o que você acha, né? Eu gosto que é um momento de lucidez antes dele contar a piada. Ele fica com uma cara de cu. Ele fala, não, desculpa, mas é tarde demais pra isso. É verdade. E aí ele lembra da piada. Eu gosto desse pequeno momento de lucidez dele. Eu acho bem legal. Dá pra perceber que ele, de repente, tava pensando na proposta, né? Sim. Tá bom, será que eu abro mão? E daí ele fala, não tem mais esperança pra mim. Ele tá cogitando. Eu acho que tem um rolê meio... Ele tá ouvindo o Batman falando isso e ele olha pro Batman com uma cara de, cara, eu não acredito que você tá mesmo me falando isso. Tipo, não, já foi, já tá demais. Sabe? Tipo, ele pensa nisso. Ele fala, cara, sério? Você tá falando a sério pra gente dar uma chance? Não tem mais isso. Acabou. É o que a gente falou sobre os silêncios no começo do podcast. Essas cenas de silêncio também deixam o leitor ter a interpretação deles, né? Dá pra ter essa que eu tive com o Bud, dá pra ter essa do EJ, de que ele tá olhando meio que revoltado, tipo, como você pode falar isso pra mim? Olha tudo que eu fiz até agora, você ainda fala isso pra mim. Eu acho que os silêncios da história faz a gente interpretar essas cenas de jeitos válidos. Sim. Eu acho que a visão que eu tive nem anula de vocês, porque eu vejo como um complemento. Tipo, ele pensou, ele ouviu o que o Batman falou e olhou pra ele e, tipo, a reação dele é não, tá ligado? Não, é que o que eu digo aqui, a gente tá vendo um quadrinho muito individual, que é só a cena, a capa do Batman e o Coringa olhando pra trás, a sombra do Batman nele e a feição dele, e a gente já tá, sei lá, muito tempo falando exatamente só desse quadrinho específico. E isso, achar a arte pra mim é absurda nisso. É muito absurdo, até porque, tipo, esse olhar, que mesmo não mostrando o olho, mas, né, mostrando a sombra ali do olho, tipo, virando pro Batman, é muito marcante e a gente fica refletindo com isso. Porque na minha interpretação, na hora que ele deu essa virada e depois ele fala, é como se ele estivesse fazendo um... não, desculpa, mas, pô, cara, não dá, sabe? Ele olhou assim e fez um... mano, já estamos aqui, tipo, não dá. Então, mas é isso, você vê que teve um momento, uma micro-reflexão ali, mesmo que a reflexão tenha sido não, tipo, direto não, ou ele parou pra pensar um pouquinho, mas, tipo, é um momento íntimo entre os dois, né? Me lembra muito Cacofonia, queria só Pior citar que isso. eu tava pensando em Cacofonia também. Eu vou confessar que eu pensei também. Eu acho que a intenção do Kevin Smith foi replicar essa sensação. Foi, total. Acho que a intenção do Alan Moore era, tipo, vou fazer uma coisa aqui que vai ser referência daqui a 20 anos, uma história muito
muito boa. Ah, pronto. Ai, meu Deus. O Kevin Smith, esse jovem, ele vai fazer isso e ele tentando dar o cu pro onomatopeia, vai ser isso. É. E aí o Batman quebra o pescoço do Coringa, é isso? É isso mesmo? Cara, antes da gente falar disso, eu queria falar só, tem essa piadinha dos dois loucos e tal, eu já ouvi muita gente falando, nossa, é uma piada incrível que ele conta, e muita gente fala assim, é uma piada merda. Eu nunca consegui dar risada com essa piada, tá ligado? É uma piadinha. E é uma puta piada velha. É a piada de criança, né, cara? Eu gosto dessa piada porque ela resume o que o Batman ofereceu pra ele. Então, ela tem uma mensagem, né? O Batman tá oferecendo pra ele uma coisa que é completamente idiota dentro do conceito de loucura deles. Cara, nós já estamos muito perdidos, assim. Você é o cara que tá tentando redimir um louco psicopata e eu tô querendo transformar o cara correto, que nem o Gordon, num louco psicopata. Então a graça é meio que essa, né? Ele literalmente falou, nossa, essa sua ideia de merda aqui me lembrou essa piada muito ruim. E aí é engraçado como a gente quando conta uma piada muito ruim, mas que encaixa numa situação. E aí o Batman ri porque ele pensa, poxa, eu tô oferecendo isso também pro cara que não tem salvação. E pra além de ser uma resposta à proposta do Batman, eu acho legal porque ela começa, já 2 caras no hospício. Então ela já também dá a entender que o Batman é tão louco quanto ele. São 2 loucos isso aí. na piada. O cara que oferece a chance lá de liberdade pro outro louco, pelo fecho de uma lanterna, também é louco. O Batman também é louco. Não, e o quadrinho começa assim, né? Quando o Batman entra no Asilo Arkham pra falar com o Coringa, que a gente sabe que agora que é o Coringa falso, né? Aparece escrito, tinha 2 caras no hospício. É esse texto. E aí aqui volta a falar disso. Então, realmente, a leitura que o Rafa fez, eu nunca tinha pra pensar tanto nisso. A piada é exatamente isso. Ele lembra da piada exatamente pela situação que tá acontecendo. E o Batman entende o absurdo daquilo e ri de nervoso também, junto com o Coringa. Puta, realmente é absurdo, né? É uma interpretação que eu nunca tinha feito. Eu vejo o pessoal reclamando do Batman do Grandpa por querer matar o Bruce Wayne. Ele vai mais direto ao ponto, assim, ele não usa muito diálogo. Mas esse projeto do Batman nessa história é uma bosta, né? Sim, é o Batman ainda com aquela coisinha dos anos 70, assim, ainda tem um pezinho no o bastião da moral, né? Aquela coisa que depois foi se perdendo. Mas você ainda consegue imaginar ele com a voz do Adam West falando pra ele. Come with me, champ. Sai dessa vida. Exatamente. Então eu acho que faz sentido. Acho que hoje o Batman que a gente conhece já tá tão sinistro que isso aqui soa meio bobo, o Batman agindo assim. Mas se você pegar as histórias até os anos 80, era essa vibe mesmo. Sim. E a minha interpretação desse final é que realmente o Batman entra na loucura com o Coringa e começa a rir de nervoso enquanto a polícia chega. Vocês fazem uma leitura diferente? É a única interpretação que existe, gente. Não, assim, eu tenho 2 interpretações diferentes. Acho que a primeira quando eu li, né, e eu não tenho tanto background cultural, a primeira vez que eu li, era mais moleque, de só ser a exposição óbvia que o Alan Moore tá fazendo em todo momento dos dois serem meio que os 2 lados da mesma moeda, né? Os 2 ali. Então, mas com o passar dos anos, e eu vou usar outro exemplo aqui de uma obra que eu gosto muito, essa risada não é só tipo, ele é louco também. É porque se tornou uma situação tão insustentável, o Coringa tá contando uma piada ali, depois os caras estavam quase se matando, me lembra muito o final, não sei aqui quem já viu, o Carlos não deve ter visto, quem não vê filme, mas Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um puta de um filmaço, dos melhores filmes que eu já vi, que o filme termina, e não é um spoiler da trama, né? Com o Tommy Lee Jones falando do sonho que ele teve. E tem muita gente que fala que esse filme termina do nada, que não faz sentido. E pra mim, meio que a piada mortal é isso. É o Tommy Lee Jones meio que chegando no limite da loucura que aquele mundo pode oferecer. E pra mim, a risada do Batman é isso, cara. Ele chegou num limite, sabe? Foi uma válvula de escape isso. O melhor de tudo é que você usou outro vilão do Batman, 2 caras. Exatamente. O melhor ator que já fez. Ou ele caiu na percepção de que a proposta dele era inocente e naive, né? Absurda. E aí ele deu risada, rindo de si mesmo, sabe? Você é mais maluco que o Coringa, né, porra? Exatamente. O cara tá mais são do que eu, né? Ele já conseguiu o que ele queria nesse momento, que é capturar o Coringa. O objetivo imediato já tá resolvido. Ele só tá esperando a polícia. E aí ele percebe que essa parada toda, que desde o começo da história ele foi até o Arkham pra tentar convencer ele de sair desse caminho, não faz sentido nenhum. E eles estão condenados mesmo a essa rota suicida. E é isso. É assim, o Batman não mata o Coringa. Isso é um fato, galera. No roteiro do Alan Moore... óbvio. Mas o Morrison falou. Todo mundo que fala que o Batman mata o Coringa usa a interpretação pra se sentir mais inteligente porque o Grant Morrison falou que é isso. Mas é assim. Sim. No roteiro do Moore, ele fala que o Coringa conta essa piada, o Batman começa a rir porque o Batman conclui depois disso que os dois realmente vão se matar um dia que não vai ser hoje, mas que um dia um vai matar o outro, e essa risada dele é o Batman meio que aproveitando esse momento de cumplicidade entre os dois.
o Batman coloca a mão no ombro do Coringa, porque ele fala, a gente vai se matar um dia. Então, pelo menos agora, a gente tem essa conversa, essa cumplicidade, então ele aproveita um pouco nisso. Mas nunca foi a intenção do humor deixar a possibilidade de interpretação do Batman matar o Coringa, e quando não é a interpretação do roteirista mostrar alguma coisa que o público, de repente, cria na cabeça, isso se chama fanfic. É uma outra coisa. Não é bem assim não, ô Branco. Eu não acho também. Eu não defendo a versão do Grant Morrison, que eu acho que vale a pena contextualizar, né? Que ele participou de um podcast, do próprio, nós acabamos de citar, do Kevin Smith. Olha aí. E ele apresenta essa teoria aí dele, né? De que o Coringa é morto pelo Batman, então as risadas sucedem e ele morre na chuva, né? Sim. Claro que não é isso que acontece na história. Porém, uma coisa importante sobre ler é que o leitor participa da história. E essa aqui é uma obra que o leitor participa da história bastante. Então, o Grant Morrison, que é um cara muito sagaz e criativo, ele se permitindo pensar um monte de coisa na história, quem cria acaba criando ideias no meio de uma outra história, saca? Você tá lendo e fala, eu faria diferente. Mas o que eu acho interessante é que a leitura dele comprova que essa é uma HQ aberta a interpretações. É o que tem de legal nesse gibi, né? Vamos dizer assim. Não me incomoda que ele chegue a isso. O me incomoda as pessoas levarem isso como a leitura definitiva. É a regra, Sim. né, agora, né? Aí eu acho um problema. Exato. Agora, ele trazer essa leitura é muito legal. E principalmente que normalmente a gente tem essas discussões com várias obras, né? Mas essa é uma que você tem o roteiro como extra que meio que mata um pouco a discussão. Tudo bem, o roteiro é a versão final que ele escreveu. Ele pode ter tido ideias diferentes que antes de botar no papel também, né? Mas você ter o roteiro já tira bastante da força de ter outras hipóteses. O que eu tô querendo dizer, Léo, é que depois que você lança a história, ela não é mais sua. Ah, não, isso sim. Vira As um negócio pessoas nem o vivo. que querem dela. Na interpretação do Morrison é válida, é super válida. Eu não concordo, mas é tipo assim, a gente gosta de ter essas interpretações, eu acho que é uma interpretação legal que o Morrison tem, sabe? Dele analisar a arte da página, o lance da luz, é muito inteligente essa observação sobre o que está acontecendo na página. Mas é meio que como se ele estivesse fazendo um recorte de TikTok do gibi. É. Porque o gibi como um todo não casa com essa interpretação. Essa cena isolada, com essa interpretação, funciona. Mas quando você pega que isso foi o último quadro, é igual ao primeiro, é justamente que eles vão se matar, só não vai ser hoje. Então, o ciclo tá se reiniciando. É Quando isso. vai pras gotas pingando, e outra, o Alan Moore coloca isso como uma das obras mais pueris dele, embora seja um bom gibi, cara, foi meio que um final de filme noir, né? Que é meio que o clima da história também do Batman, do detetive, que é a câmera se afastando e a chuva e apagando a luz, um fade out, sabe? Novamente puxando pra linguagem do cinema. Eu acho que não houve também um esforço tão grande, né? Mas se você pensar, tem o farol do carro, vai virando gota. A história começa com a gota saindo e entrando no farol do carro. É só um loop. É um loop pra mostrar que isso vai acontecer, sabe? E fora todo o simbolismo da chuva que o Rafa trouxe no começo. Sim. E que a gente sabe que o Alan Moore, como bruxão que é, ele gosta de colocar essas coisas. Os simbolismos são parte da obra dele. Deus está chorando. Jesus chorou. Fazendo igual o Branca, dentro do contexto do universo DC, esse final, ele faz a gente ver que eles dependem meio que um do outro pra existir, sabe? Então, um justifica a existência do outro. Então, esse final da água mostra que dentro do contexto, até os grandes inimigos, é aquela coisa Magneto e Xavier, né? No fim, se eles pudessem conversar, eles iam rir juntos. Sim. Cara, uma parada que eu acho interessante desse quadrinho é como ela é muito percebida por leitor até ou casual ou que não acompanha muito Batman, que lê muito quadrinho, mas que não é muito desse rolê super-herói Batman. Que muita gente repete que esse é um quadrinho que foi feito pra ser fora da cronologia. O Alan Moore fez fora da cronologia, que depois foi enfiado na cronologia. E aí isso justifica todo o resto. E assim, até onde eu sei, por tudo que eu pesquisei, ela sempre foi feita pra ser uma história, um especial do Batman na cronologia normal. Então, o grande problema, eu acho que muita gente tem essa impressão, porque demorou muito. A Bárbara não era usada. Então demorou pra aparecer ela paraplégica. Tanto que eu lembro que na época do Jason Todd, tem uma história que sai, que ela aparece, ela tá normal e não falam nada. Mas eles falam que a história se passa meses antes. Dá uma impressão que fizeram a história e tiveram que pôr um recordatório pra. Opa, pera. É aquela que é no inverno, que aparece ele com uma calça esquisita. Eu lembro dessa história. E porque ela não aparecia, demorou um tempão pra ela aparecer. Sim.
É verdade. Se duvidar, foi no Esquadrão Suicida, só não duvido. Foi Esquadrão Suicida. Foi só no Esquadrão Suicida. Então, demorou anos. Tanto que no Esquadrão Suicida, quando aparece a Oráculo, primeiro é um mistério de quem é a Oráculo. Sim, tem Durou isso bastante tempo o mistério. Durou 1 ano o mistério, eu acho. Acho que por isso que dá essa impressão, sabe? Porque se quisessem, dava pra falar que não era mesmo. Sim. E ela é uma história que funciona muito bem fechadinha. Sim. Tipo, você pegar só esse quadrinho daí. No pós-fácil, acho que é o Tim Sale, não é o Bolland que fala, que o Tim Sale, ele frisa uma coisa que é interessante. A gente tem esse hábito de falar, graphic novel pra qualquer encadernado, né? Na real, Caverna das Trevas era minissérie, Watchmen era minissérie, Ano 1 foi nas mensal. Piada Mortal é realmente desses clássicos, é a que foi criada como graphic novel, né? Sim. Foi a primeira mesmo, depois tem o Asilo Arkham e tal, mas a primeira mesmo desses gibis de super-herói formato graphic novel é Piada Mortal. É verdade que o Tim Sale fala que é o primeiro gibi que ele amou, né? Sim. É verdade, eu li isso antes. Primeiro gibi do Batman que ele amou, né? Não o primeiro gibi. Mas é isso, se não fosse o que acontece com a Bárbara, essa história poderia ser autocontida, nunca mais ser referenciada, podendo constar ou não constar E na não ia cronologia. fazer diferença, né? Mas o que acontece com a Bárbara é que meio que torna obrigatório ela ser parte da cronologia. Ela ia ser o que é o Asilo Arkham, por exemplo, que é uma história que tá lá, foda-se. Tá lá e tem aquele Doutor Destino que só existe lá. Tem isso também. Cara, eu acho que é isso. Acho que a gente fez uma leitura bem interessante de Piada Mortal aqui, trazendo bastantes pontos. Acho que não tem praticamente nada que a gente não tenha abordado. Agora, ouça em seguida o programa 3 Coringas. Nossa, Não faça Por isso. favor, não. Esse eu não quis nem participar, eu me neguei. Eu nem cheguei perto desse gibi, mano. Houve o 91 da história do Coringa. E vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. E começando mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando, se você quiser que a gente leia os comentários, basta escrever no post deste programa ou de outro programa que você quiser. Pode ser nas nossas redes sociais ou então mandando um e-mail para mansãon@mansãon.com.br. Beleza? Agora vamos lá que eu vou ler os comentários do programa anterior de expectativas para Coringa Delírio A2, ou como diz o Carlos, Folia 2, o podcast 209. Começando aqui por um e-mail que é da nossa querida Laura Ritano. Laura Ritano, que tá sempre no YouTube acompanhando a gente e deixando sempre a sua mensagem lá, maravilhosa. Ela falou o seguinte: Oi, Mansão N, aqui é a Laura Ritano, a ouvinte mais nova de vocês. Olha, se tiver alguém mais novo que a Laura Ritano aí, olha, vamos ver, né? Acho que não, mas nunca se sabe. Fala, Carlos, André e companhia. Parabéns pelo podcast 209. Por mais que eu não tenha gostado tanto assim do primeiro filme do Coringa, confesso que estou curiosa para saber como vai ser esse segundo. Aparentemente, ele vai ser na mesma pegada do primeiro e ao mesmo tempo não, com a introdução da Arlequina da Lady Gaga, o elemento musical, etc. Com certeza estou mais ansiosa para ouvir o podcast de vocês sobre o filme do que o filme em si. E ela colocou um monte de emojizinho rachando o bico de rir. Pô, muito bom, Laura. Vamos ver, né? Eu não tô tão empolgado assim para esse segundo filme, eu gostei muito do primeiro, mas, né, vamos ver como é que vai ser, né? Enfim. E aí ela continua: nada a ver com o assunto do podcast, mas gostaria de compartilhar minhas novas aquisições. Opa, vamos lá, vamos avaliar as aquisições da Laura. Olha o que minha amiga me trouxe da Bienal do Livro em São Paulo. E aí ela mandou uma foto, cara, olha só, com o Reino do Amanhã, parte 1 e 2 da Eagle Moss. Aí ela falou ainda: paguei apenas R$30 em cada um, uma pechincha comparado ao preço de hoje em dia. As duas, capa dura. Pô, aproveita, Laura. Certeza que você já leu essa história, né? Se não leu, aproveita que é bom demais, é bonito, a arte do Alex Ross é foda. Essa história é muito boa, é um clássico da DC que a Marvel não tem. E aí ela fala: um abraço pra vocês e até o próximo podcast. Tamo junto, Laurinha, tamo junto, brigadão aí por estar sempre com a gente. Valeu. Indo agora pro YouTube, comentário do Picho Moreno, ou Picho Moreno, desculpe, não sei como fala, mas deve ser algo assim. Só fazer um comentário sobre a questão do cinema estar mais caro. A verdade é que o ingresso está caro, mas não está mais caro do que pré-pandemia. O que encareceu muito foi a experiência de ir ao cinema. Vamos ver.
Vamos ver o que você continua aqui. Como a maioria dos cinemas fica em shoppings, nós somos meio que forçados a consumir as coisas do shopping e esses sim tiveram um grande aumento de preço, estacionamento, fast food, lojinhas, etc. E por conta disso, fez com que a percepção de ter ficado mais caro acontecesse. Obrigado aí pelo comentário, Pichu Moreno. Mas tem o seguinte, cara, porque quando a gente fala de só ficar mais caro, não é apenas o preço do ingresso em si. E também eu nem tô contando essas experiências de shopping, porque já vem disso, né? A gente vive num sistema onde a gente é forçado a fazer as coisas de acordo com o que o sistema quer. Ou seja, não tem praticamente mais cinema de rua, o cinema acessível, um cinema popular. Então a gente fica refém de grandes empresas, grandes franquias, que no caso, né, a gente sabe as que tem aqui no Brasil, que elas dominam tudo, né? Então a gente já fica refém com os preços que eles praticam. Além de tudo, o salário médio do brasileiro não aumentou, enquanto todo o resto aumentou. Então fica difícil de pagar. E aí você vai com alguém que quer fazer um programa em família, sei lá, com a esposa e com 2 filhos, olha o preço que já fica. Não é nada acessível. E a nossa moeda, ela desvalorizou muito de uns anos pra cá. Tá, esse é o resultado. Então sim, o ingresso está mais caro. Não só em questão de preço, mas o valor dele aumentou demais. Entende? Então é inacessível para muita gente, que é a maioria da população. Valeu, Pichu Moreno. Obrigadão aí. Comentário no Instagram do Thalisson Martins. Ele falou: ouvi o podcast. Nem todos estão otimistas. Deu risadas. Somente o Marcelo. Confesso que estou empolgado e amei o primeiro filme pelas influências de Taxi Driver e O Rei da Comédia. Sei que esse Coringa tem nada a ver com o das HQs, mas prefiro entender que essa história funciona como um Elseworld. Boa, Thalisson. Dá pra considerar como um Elseworld mesmo, né? Eu acho que dessa forma é interessante. Eu não tenho problemas com o primeiro filme, né? Eu gosto. Tem pessoas da bancada, tipo o Roberto, o Branca, que eles não gostam do filme. Eu acho um filme bom, né? Pra mim, mesmo se não fosse o Coringa, que nem tipo é um argumento que o Roberto usa. Ah, pegou um filme de um palhaço triste e colocou o nome de Coringa. Tá, e daí? Sabe? E daí? O filme é bom, ponto. Dane-se, sabe? Né? E aí eu nem vou entrar nesses papos aí de se é covarde ou não e tudo mais. Aí, pra mim, não é covarde, né? Aí eu sei que vai ter gente que escreveu que é covarde sim, concorda com o Roberto, e é isso. Tá tudo certo, tá bom. Se acha, acha. Eu não acho e tá tudo bem. Mas vamos ver qual é que é. E eu concordo contigo que dá pra considerar como um Elseworld. E agora, o último comentário, agora é em relação à nossa live com o Márcio Seixas, a voz do Batman. A gente fez a entrevista ali. Comentário do Alexandre Melo, ele colocou no Spotify. E aí ele fala: óbvio que, como quase todo brasileiro, sabia quem é a voz do Batman, mas nesse Mansão N conheci um pouco da pessoa do Márcio Seixas e fiquei encantado com simpatia, bom humor e histórias dos bastidores da dublagem. Ri na parte dele esculhambando a adaptação do Fantasma na telona, porque não tem muito tempo vi no YouTube o jornalista André Barcinski revelando a entrevista com o criador do personagem. E Lee Falk disse gostou do que viu. Olha aí, hein? Mas eu fico com o Márcio Seixas porque esse filme aí é bem ruim. Ele é horroroso. É muito ruim. Mas, pô, brigadão pelo comentário. O Márcio é um cara que a gente gosta bastante, super gente boa, ele super nos atende, gosta muito da gente, né? Não à toa que ele faz a abertura do nosso podcast, não é mesmo? Bom, essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje. Obrigado a todos. Lembrando, se quiserem que a gente lê os comentários, escreve aí que a gente seleciona os comentários e a gente lê aqui. Falem o que acharam do programa de hoje sobre Piada Mortal, esse clássico do Alan Moore. E bora pro jabás? E vamos pro jabás. Primeiro de tudo, agradecer Rafael Fernandes de volta aqui no Mansão N para falar de mais uma grande história com Coringa. Rafael, muito obrigado. E o microfone é seu para você falar seu jabás, tudo que você quiser. Bom, quero agradecer a todos vocês aí por tiverem paciência, porque eu tô sem microfone. Tô enrolando vocês com outro podcast. Mas vocês são caras que eu gosto bastante. A gente já tem uma história aí de interpretação de quadrinhos diversos do Batman. Acho que sempre é interessante participar. E esse era um quadrinho que fazia tempo que eu não lia. E acho que te destrinchou, não sobrou muito o que falar sobre ele depois disso. Espero que sim, né? Bom, pra encontrar o meu trampo, eu tenho feito muitos quadrinhos e também vídeos, né? Falando de terror, de filmes, de literatura e também de quadrinho de terror. É só entrar no meu Instagram, que é Rafael com PH, Fernandes com S extra no final. Se tiver um fundinho rosa numa bolinha,
Posso até mudar minha foto, mas a bolinha rosa vai estar lá. Esse ano, estou com 40 anos, decidi lançar o máximo de coisas que eu pudesse. Então, a própria produção de vídeos começou meio que nessa ideia, e tenho aí uma série de quadrinhos que eu vou lançar. O que provavelmente está rolando agora, enquanto a gente está soltando esse episódio, é o finalzinho da campanha do Cálculo Renal 2 e 3. É só entrar lá no catarse.me/cálculo renal. Ao mesmo tempo pode estar começando também a campanha do Apagão Novo, Grito Mudo das Ruas. E tem também um quadrinho de máfia que eu tô lançando que chama Ninho do Cuco. O nome da edição é A Melhor Polpeta da Cidade. Então tem bastante coisa saindo. E aí, se puder me acompanhar lá no meu Instagram, vai saber de tudo. E também acompanhar o @ da Editora Draco e o site editoradraco.com para saber das campanhas que a gente faz no Catarse. Tem várias coisas diferentes, terror, fantasia, ficção científica, de vários autores, não só minhas. E também nas redes sociais como @Editora Draco. Mais uma vez eu agradeço aí, meninos, e obrigado aí por sempre apoiarem as minhas coisas. Muito bom. Rafa, daqui a pouco você me manda todos os links que eu vou colocar aí pra galera acompanhar todos os seus projetos. E quem quiser ouvir outro papo muito foda com o Rafa, vai atrás do podcast número 57, que a gente analisou Asilo Arkham, do Grant Morrison, Dave McKean, que também foi foda. Valeu, Rafa. Muito bom. Valeu, Rafa. E Roberto II, o seu jabás. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de série, quadrinho, videogame, cinema e muito mais. Também tem o Momento Suave, que é o podcast semanal que eu e Leonardo Vicente comentamos as notícias da semana do Mundo Nerd. E tem o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo Doutor Zaios, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons ao lado de Lucas Rezende. Tem também o nosso Catarse, mas esse eu deixo pro Léo falar. Muito bom, então, Leonardo Vicente, o Bud, seus jabás. Bom, eu tô lá no falaanimal.com.br com notícias diárias. Segue também nas redes sociais como Fala Animal, menos no Twitter, onde é Fala Animal Sai. O Roberto falou do nosso Catarse, que tá indo de vento em polpa, meu catarse.me/Fala Animal. Você pode assinar a partir de R$10 e ajudar a gente. Já que a gente falou muito de crise pré-crise, já anexo ao jabá do podcast do Fala Animal, nosso episódio 79 foi justamente sobre crise nas Infinitas Terras. Muito bom. E Thiago Brancatelli, seu sempre querido recado final. Muito obrigado por terem deixado vir aqui falar de gibizinho com vocês. Gosto muito de vocês. Gosto mais de vocês do que eu gosto de Piada Mortal. Mas eu não gosto muito de Piada Mortal, então isso não diz muita coisa. Eu só sei que eu amo muito vocês e é isso. Um beijo no coração. Muito bom. E André, quem quiser um podcast assim, ó, no capricho, como é que faz? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala aí o que você quer, se já tem um podcast, quer um podcast novo. Vamos trocar uma ideia aí que, ó, tem muita coisa para fazer e muita coisa legal para deixar o seu podcast maravilhoso e muito bom. Sucesso nas redes. E vamos falar aqui também de coisa boa, que coisa boa é o Mansão N, essas 5 pessoas maravilhindas ou só maravilhosas, porque, né, depende muito do ponto de vista. Então, pra você ajudar muita gente aqui... Chamou de né? Feios. De olho fechado é melhor. É, realmente, só ouvindo a voz fica mais bonito. Mas o Mansão N é muita coisa além deste podcast, né não, Carlos? É isso aí, cara. Além do podcast, Mansão N é um portal. Na verdade, é um monte de conteúdo que você vê ali no nosso portal, no mansãon.com.br, onde você encontra todas as informações sobre o Batman, sobre o universo DC, todo o conteúdo de podcast, vídeo, colunas, além da nossa fabulosa loja, onde você pode comprar uma camiseta maneira do Mansão N, uma camiseta do Robin Comunista. Você pode comprar canecas para você mostrar que você sabe o que é o que mais importa enquanto toma aquele seu cafezinho. Então entra lá no mansãon.com.br e dá uma boa fuçada. Pô, bom demais. E além deste portal, você pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais. Vai lá, Mansão N MW, e também no YouTube, youtube.com/Mansão N, que você tem muita coisa, muito mais conteúdo, é podcast, é live, é entrevista, é parceria com a Hora Suave, é coisa pra caramba, tem conteúdo, ó, horas e horas e horas pra você se divertir. E, obviamente, que eu não posso deixar de falar pra você fazer compras aonde? No nosso link da Amazon. Sim, se você entrar no nosso site, você vai ver o banner da Amazon ali, clica lá que ele já te direciona, ou então
vai lá em mansãon.com.br/Amazon, né? Que aí ele já te deixa na cara do gol para você comprar o que você quiser e ajudar muita gente sem gastar nada a mais por isso, viu? Deixando muito claro. Então você pode comprar, por exemplo, Piada Mortal pelo nosso link e ajudar a gente, né? Acho que é uma boa troca, né não, Carlos? Eu acho que é a melhor coisa. Acho que você tem que ir lá na sua barra de favoritos, tirar da Amazon e colocar mansãoN.com.br/Amazon, que não vai mudar nada na sua vida e vai mudar na nossa. E logo, né, com um programa melhor, vai mudar a sua vida pra melhor também. Olha aí, todo mundo sai ganhando. Olha aí, hein? Ok, dialética gostosa. Porra, gostoso demais. Então é isso. Obrigado a todos. Quero ver os comentários de todo mundo sobre Piada Mortal aí. E até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.